Plataforma 132 no ar, o último do ano, o último inédito do ano, né? Que a gente vai ter algumas plataformas aí, reprises do que rolou. Gravei com meu amigo Guilherme Alves, um cara inteligentíssimo. Eu falei aí na descrição que ele se parece um pouco comigo, né? Porque ele é inteligente, ele é bonito, ele é charmoso, ele é um pouco tímido também, tem tudo a ver comigo. E, cara, foi muito bom gravar com ele, o cara que manja de qualquer assunto que a gente falar, ele tem uma opinião, e eu achei muito massa, sem contar que ele é um cara muito gente boa. Então, sem mais delongas, escute aí o episódio que está demais, e até a próxima temporada de inéditos do Plataforma. Fui! Fala galera, me chamo Jonathan Fernandes, está na plataforma de número 132, estou aqui com meu amigo Guilherme Alves. É o último plataforma do ano, tava até comentando com ele aqui em off, é o último programa do ano, mas não é o menos importante, muito pelo contrário, é muito importante por ser o último do ano. Quando eu falo último do ano, galera, o último inédito, né? Porque a gente vai ter algumas reprises aí no mês de dezembro e no mês de janeiro, a gente vai ter reprises de momentos importantes de alguns episódios que passaram aí. Então esse é o último inédito, né, com o Gui. E é mais um, né, nessa seara aí que vocês já perceberam, de amigos do meu trabalho, amigos do trampo que eu tô trazendo pra gravar, amigo do Alisson, inclusive, que teve aqui no último episódio. E Gui, eu tô falando demais, se apresente aí, fale quem você é, pra quem não te conhece. Muito obrigado por você ter aceitado o convite aí, meu mano. Imagina, cara, o prazer é todo meu, uma honra aí ser o último episódio do ano. E, bom, sou o Guilherme, 26 anos aí, natural de São Paulo, capital, Zona Sul. Tem uns amigos aí que vão ouvir aí, então tem que falar da quebrada também, Grajaú. Uhum. Mas é isso aí, cara, uma honra estar aqui com você, vamos bater um papo, vamos se divertir aí. Pode crer. E a gente se conhece há pouco tempo, né, mano? Tá com quanto tempo que a gente se conhece? Tipo, um mês? Cara, eu fiz 2 meses de empresa no dia 22 agora, né? Então, pode crer. Agora virou um mês, tô indo agora pro terceiro. Uhum. E sim, tecnicamente a gente se conhece há mais ou menos um mês, porque eu fiquei também um tempo de treinamento sem Discord, né? Então, tem esse tempinho aí, mas a afinidade já é, né? Já foi ali instantânea. Exatamente, é isso que eu ia te falar, inclusive, cara. Tipo, a gente... É porque tem muitos fatores que fazem com que eu me tornei amigo da galera, né? E um dos fatores principais é o futebol. Então a gente falou muito de futebol e eu percebi que você é um cara que manja muito do bagulho, do futebol, tá ligado? Porque, tipo, comentar sobre futebol é aquele negócio, né? Comentar de futebol e política, todo mundo comenta. Quero ver se o cara manja da parada. E eu percebi pelos seus comentários que tu manjava mesmo da parada, tipo, não era aquele tipo de comentário leviano, né? Ou aquele tipo de comentário que também é legal, o cara comentar, falar merda sobre futebol, falar, Sim. Porque o time recuou. Pois é normal isso aí. Mas eu percebi que vocês falam de um bagulho mais técnico, principalmente quando você fala do seu time, né? Que é uma proposta também que é uma bandeira que eu levanto, aquela mesma bandeira que o Fred dos Desimpedidos levanta, eu tento levantar, sobre torcer para um time, mas não ser clubista, né? Tipo, não odiar o rival, não odiar. Importantíssimo, cara. Não odiar o. E eu acho que você, que mora em São Paulo, pode falar sobre isso com mais propriedade do que eu, que tô aqui no Acre, então a gente não tem tanta essa rivalidade. Na verdade, não se compara a rivalidade que vocês têm aí. Então, embora tenha também a rivalidade, tipo, mas não ao nível de brigar, de ir pra rua, tipo, de não poder vestir a camisa e tal. E, pô, eu percebi isso. E assim, toda vez que eu gravo com amigos, o tópico inicial pra gente começar a conversa é falar como que a gente se conheceu, né? Então eu queria que você falasse a sua visão de como que você me conheceu, pra gente já começar aí o papo. Com certeza, cara. Bom, eu acho que passando ali umas 2, 3 semanas, comecei a frequentar o Discord com vocês, né?
também ali mais assistindo todo o procedimento, todo o trabalho que hoje a gente faz. E você já foi um cara que me abraçou assim como todo mundo, cara. Então foi realmente instantâneo. A gente também tinha esse papo do futebol para falar ali também quando a demanda ficava mais tranquila. Sim. Então a minha visão foi exatamente essa, que já tinham me falado de você também, né? E eu falei, pô, cara, quero conhecer esse cara. O Alisson também me falou. Eu já tinha conversado com o Rafa algumas vezes e tudo mais. E, enfim, foi meio que a chave bateu aí. Eu te considero um grande amigo. E pra mim a visão foi essa. Da gente já trocar um papo de futebol. Tanto é que às vezes não rolou nenhum cumprimento, nenhuma apresentação, mas mais o papo do futebol ali envolvendo. E, enfim, fico muito feliz também por ter essa vibe com a galera lá. Eu tô muito feliz por estar ali na W12, cara. E vale contextualizar pra galera que não tá ligado, tipo, o Guilherme falou de Discord, é porque a gente trabalha em home office, né? Cada um na sua casa, de se comunicar pelo Discord e tal, pra que a galera troque ideia. E Gui, você tá com quantos anos, mano? 20 e pouco? Cara, eu tenho 26 anos, fiz agora em setembro, dia 25. Pô, da hora, a gente tem meses de diferença, então eu sou de maio. Maio? Então. Você é um pouquinho mais velho que eu, né? Você é 26 também? Sim, 26. Não, 26, né? Eu lembro até que a gente falou sobre esse bagulho aí, o lance da Copa 2002, né? Que eu falei que não lembrava, você lembrava. Sim, na verdade eu lembro de algumas cenas ali que eu acho Flash, que... Isso, eu acho que é um ponto bom pra começar essa parada do futebol, cara, porque eu, quando moleque, assim, lembrando de 2002, que eu acho que é minhas primeiras lembranças desse esporte, né? Eu lembro pouca coisa, inclusive. Eu lembro do jogo contra a Turquia, numa semifinal, né? Que o Ronaldo fez gol de bico e tudo mais. Não lembro do gol, mas lembro do jogo, lembro de onde eu tava. E a final também, que eu lembro do segundo gol do Ronaldo apenas, né? Que é aquele corta-luz do Rivaldo ali, a chapada ali com consciência dele, né? Exato, e eu lembro de todo mundo na casa da minha avó comemorando e tudo mais, e quando o Brasil foi campeão, eu tava nas costas do meu pai, todo mundo na rua, eu nem entendi aquilo direito, mas, cara, é um negócio que não sai da minha cabeça. Eu olho pra Copa do Mundo, seja qual for, eu lembro desse tipo de cena, assim, pra mim, é bem emblemático. Eu tenho essa memória afetiva também da Copa 2002, mais na comemoração do que mesmo, tipo, na Copa, assim, toda. Por poucos tempos, assim, eu lembro. Meu pai, cara, é uma curiosidade bem legal. Ele é palmeirense, né? Quando eu nasci, eu saí da maternidade com o macacão do Palmeiras, né? E não tenho vergonha de falar isso, porque, cara, é um negócio muito louco. Muitas pessoas falam pra mim que você não torce pro time do seu pai, que não sei o que. Cara, eu acho que a maior dádiva é esse dom de rivalidade. Você perguntou sobre isso. Sim. Eu e meu pai assistindo um jogo junto, cara, é tipo uma trocação de ideia e tal, mas quando o jogo tá pegado ali, a gente se concentra, cada um mais na sua e tal. Mas a primeira camisa do Corinthians, né, depois, quando eu cresci, comecei a entender futebol e tudo mais, gostava muito do time do Santos, do Robinho e Diego naquela época, destruindo e tal. Pode crer. Só que quando eu fui realmente assistir futebol, entender futebol, aí eu escolhi o meu time, eu escolhi o Corinthians, meu pai não falou nada, super entendeu, e a primeira camisa que eu ganhei do Corinthians foi meu pai quem deu, cara. Isso é da hora pra caramba. Acho que a gente tem essa rivalidade sadia que todo mundo precisa, inclusive. Sim. Eu acho que o futebol ensina muito sobre isso, né, mano? Ensina muito sobre essa coisa da rivalidade, assim, da divergência, né? Mas com respeito. Não é porque, tipo, você não... É uma pena que no campo da política não seja igual. É uma pena que, tipo, no campo político as pessoas não consigam ter essa rivalidade saudável. E eu até entendo, eu não tô querendo aqui comparar as duas coisas, porque uma coisa decide o futuro de uma nação e outra o entretenimento, que decidem vidas de um nicho muito específico. Mas, assim, eu gostaria de ver, né, uma rivalidade mais saudável, até pra gente conseguir ter melhorias, tá ligado? Porque se a gente for parar pra pensar,
E aí já entra num papo mais histórico do futebol, né? As crônicas do Nelson Rodrigues, pá, na época que o futebol só passava na rádio. Claro. Não tinha TV ainda. Poético pra caramba. Tinha que imaginar o gol, né? Tinha que imaginar como foi o Isso é maravilhoso. Pô, isso é insano. Então, assim, a gente conseguir ter essa noção de que, caramba, tu torce por um time que eu quero que perca todos os jogos, que é o meu rival. Mas eu entendo, eu acho que o que me faz ser empático com o meu rival é que eu entendo a idolatria dele pelo time dele, porque eu também sou assim com o meu, tá ligado? Então, tipo assim, o cara, tipo, no teu caso, né, o cara ser fanático pelo Corinthians, não perde um jogo do Corinthians, ama o Corinthians, tudo que ele faz é pelo Corinthians. E eu entendo porque eu também sou assim pelo São Paulo, tá ligado? Então, assim, são times diferentes, porque ninguém vai torcer pro mesmo time, existem vários times, mas, cara, eu acho que ter esse respeito, ter essa questão de pô, eu respeito você torcer por esse time, e eu torço pra esse, e a gente vai conviver bem, assim, e eu acho que isso é uma maturidade, né? Cara, eu acho que é o essencial, acho que isso vem também muito da educação da nossa casa, né, cara? Claro. Eu lembro que desde pequeno eu sempre joguei futebol, sempre estourei dedo no meio da rua, perdi unha, e sempre com os colegas ali da rua, ou até mesmo em escolinhas de futebol e tudo mais, e você, desde pequeno, já tem esse entendimento de empatia, de parceria, né, e de confraternização e tudo mais. Então, assim, isso dentro do futebol, eu acho que dentro de qualquer esporte que você vá fazer, tem esse tipo de coisa que é muito sadio. O esporte é muito importante, né, cara? E eu lembro que um dos meus professores me falou que a política é importante para um país, né? Mas é muito lamentável hoje a gente ver o que a política se tornou no Brasil, né? Para a maioria da população não é um tópico importante. É um tópico em que envolve piadas, em que envolve risadas. Eu acho que justamente por quem tá ali dentro, né? O que as pessoas fazem ali dentro. Claro. E isso, cara, desde quando a gente se entende por gente ou até muito mais, isso eu posso te garantir, né? Mas isso se perpetua no país e é difícil, cara, você tirar isso da mente das pessoas, da mentalidade das pessoas e também dali de dentro, né? Acho que o entendimento é muito maior do que hoje a gente tem, porque se você parar para pensar a nossa educação pública, em quantas vezes você pôde ouvir, você quis ouvir falar de política, né? Então é um debate bem delicado para as pessoas. Eu acho que virou uma idolatria realmente, né? E toda essa divisão de esquerda e direita, coisa que eu acho que na minha época de pequeno, talvez por não saber tanto naquela época ou não se envolver tanto, não tinha essa proporção. Isso na minha opinião, tá? Acho que dada a todo o histórico que o PT tem, e dado o histórico que o Bolsonaro tinha antes de ser presidente, agora muito mais, que teve 4 anos de mandato, ficou muito não me toque, ficou muito dividido a situação de que as pessoas tinham que se guerrilhar mesmo. Então é complicado. Você vê aí as manifestações que estão tendo, né? Não defendo nenhum partido, mas eu acho que é triste pra população. Quem perde é a gente, sabe? Então, pra própria democracia, né, cara? Também. Exatamente, cara. Eu acho que fica difícil a gente pensar em um crescimento e uma melhoria se a gente não estiver unido para discutir coisas delicadas quanto à política, né? Então, se a gente não tiver esse tipo de maturidade, eu acho que, na minha opinião, quem está fazendo o Brasil acontecer nesse momento somos nós, né? Então, o quão mais importante a gente se envolver com isso de forma séria, de forma empática também, eu acho que a gente tem um bom caminho. Enquanto continuar esse tipo de discussão de um ataca o outro ataca um, a gente não vai para frente. O Brasil tem a tendência de ficar ainda pior. Essa é a minha visão, cara. O que é uma pena, cara, porque assim, a gente perdeu um pouco a linha, um pouco eu tô sendo modesto, né? Mas assim, a gente perdeu muito a linha sobre o que é o político, né? O que é a figura. E a gente não olha pra ele como... Isso, o próprio Léo Lins fala muito sobre isso, né? O comediante. Ele fala que a gente não trata o político como
um servidor público, que é o que ele é. Ele tá lá para nos servir, né? Ele tá lá para trabalhar pra gente, em prol da gente. A gente coloca seja o prefeito, o vereador, o governador, o senador, o presidente lá, para que eles façam emendas, para que eles trabalhem para a população. E virou o contrário. Que é o dever deles, né? Que é o dever deles, de fato, né? E virou o contrário. A gente vota em quem vai governar a gente, quem vai mandar a gente, né? Então, exatamente. Quem vai trabalhar pra gente. E de forma meio que obsoleta, né? Porque você votar hoje em alguém é muito difícil, cara. Você não encontra um cara que tem um envolvimento, que não teve um negócio. Então, assim, fica difícil você votar em quem não merece, de fato. Eu acho que a população deve ter pensado ou não, e isso eu digo para os dois lados, quem votou no Lula, quem votou no Bolsonaro, de escolher o menos pior. Né? Se você colocar na balança, sabe, fica meio que equiparado, de fato. Quem é o pior? Talvez os dois. E a minha visão é que é uma pena a gente não ter uma terceira opção. Né? Um cara com ideias, um cara com projetos, um cara de ficha limpa, que não tem um histórico com coisas fajutas, que mexa com dinheiro público de forma desrespeitosa. Então, assim, é uma pena a gente não ter esse cara. E talvez esse cara nem nunca existiu. Tudo foi por interesse próprio, tudo foi por um cenário em que os colarinhos brancos se beneficiassem às custas do dinheiro público. E, enfim, isso está instaurado na cultura brasileira de forma política e fica muito difícil alguém vir de uma forma diferente ou não compactuar ou continuar de forma notória, sendo, né, limpo ali, digamos assim. Então, acho que o Brasil vive um momento muito delicado, é muito importante agora tudo que está acontecendo, todas essas manifestações, tudo que vai acontecer no dia 1º de janeiro. Então, acho que a gente está fazendo parte de uma nova história aí. Sim. Cara, eu tava até comentando com um amigo meu hoje sobre isso, né? Eu falei pra ele, cara, independente de quem ganhe, eu vou ficar muito triste, porque ambos são pessoas que eu não queria que governasse o país por 4 anos. Sim. Ou seja, eu, Jonathan, né, olhando pra mim, e assim, olhando até pros meus, cara, pros meus amigos, pra minha família, pras pessoas que convivem comigo, é uma lástima ter um dos dois. Só que assim, o fato do resultado ter acontecido, né, do Lula ter vencido, se eu posso pegar algo de bom, se eu posso reter o que foi bom nessa parada, é que a gente trocou. Tá ligado? Sim. Porque qual é a máxima do Brasil? Tem um cara, perpetua ele, mesmo ele fazendo as merdas, perpetua ele, bota mais 4 anos, bota mais 4, e, sabe? A gente conseguiu trocar. Deu 4 anos pro Bolsonaro, fez merda, trocamos. Beleza, que a troca não foi a mais justa, a troca não foi a melhor, você botou um cara que é um ex-presidiário, vale sempre lembrar isso. É sempre pontual. Condenado em terceira instância. É sempre pontual. Toda vez que a gente for falar de Bolsonaro, lembrar que ele é um genocida, e toda vez que a gente for falar de Lula, lembrar que ele é um ex-presidiário. Pra gente ter a noção. Exatamente. Pra gente ter a noção das pessoas que a gente votou no poder. Do nível dos caras que a gente tem que escolher. Isso essa manobra, cara, é algo que me irrita, que eu bato no pé sempre, mas é meio que inevitável, a gente vive num círculo de fato. Né? A gente vai sempre sair pro mesmo lado e se encontrar do outro lado, né? Então, tipo, hoje o Bolsonaro tá deixando a presidência da República por todas as atitudes que acho que não vale nem a pena a gente falar nesse podcast maravilhoso. E o Lula também, né? Então, assim, foi como eu disse, eu repito de novo, que é uma pena o brasileiro não ter esse tipo de educação, porque não é nem culpa dele. Ou talvez, né, depois que você sai ali da escola e tudo mais, você vai buscar informações para sua vida, para melhorar o seu conhecimento, né, para aumentar esse seu conhecimento. E eu digo assim, é uma pena o brasileiro não ter uma terceira opção. Não ter um cara que realmente cumpre as ideias, um cara que realmente defende o país, né? Um país tão rico, tão maravilhoso, enorme, né? Uma das maiores economias aí. Então, assim, cara, isso aqui tinha tudo para brilhar, tinha tudo para ser foda, né? Se posso dizer assim. E a gente vive capengando, a gente vive de joelhos, a gente vive se arrastando. E isso é desde muito sempre, cara.
Isso é o mais triste de tudo. Isso é desde muito sempre, né? Cara, E assim, pra ser bem sincero e realista, o brasileiro médio não tem educação política, né? O brasileiro médio tá preocupado em trazer a comida pra dentro de casa e sustentar os seus 8 filhos, tá ligado? Você acha que a gente tem um tempo pra isso, cara? Você olha assim, cara, a dificuldade que a gente tem em ser digno, né? Digamos assim, em um país que talvez seja melhor você ser da vida errada, talvez você se beneficie de mais coisas, né? Digamos assim. É bem difícil, cara, bem difícil ser honesto no Brasil, né? Deveria ser fácil. Acho que era a coisa primordial, assim, né? A dignidade do brasileiro deveria ser fácil pra caramba. Mas, enfim. Sim. Tem uma música do Sabotagem que fala muito bem sobre isso, né? Que o pobre sofre, mas ele vive. Então, não é fácil acabar com o pobre, não. A gente tá sempre aí. Essa é a nossa máxima, né, mano? Tá sempre trabalhando, sempre correndo atrás. E assim, eu tenho um pensamento comigo de que o governo de esquerda do PT, do Lula, para ser mais exemplificar melhor, ensinou o pobre a ser mais pobre, né? A pensar como pobre, a agir como pobre. E esse é o maior discurso dele. Até hoje. 2022 até 2026 vai ser esse discurso. É o feijão puro, né? Ele deu básico pro pobre, na minha opinião. Esse é o discurso. Né? Eu acho que o Brasil, cara, não tem como você pegar toda a história que o Brasil tem e você mensurar qual foi a melhor época em que um cara assumiu o poder e o Brasil tava bem, né? Sim. Que o Brasil tava fluindo, uma das potências, né? Isso aí foi muito no início de tudo, né? Em que o Brasil era basicamente escravizado, que o Brasil era basicamente molestado, e em que todos os seus recursos, as suas prioridades, suas propriedades eram verdadeiramente saqueadas, né? Então, o Brasil nunca foi independente, cara. Essa é a grande ideia, né? Então, tem como um cara chegar e ele ter esse tipo de conduta, dele não ser honesto de fato e o Brasil melhorar. Porque o Brasil já está ruim. Colocando um cara pior, né? É complicado. E isso eu digo para todos os cenários, tá? Sim. Ouvindo você falar agora, lembro que historicamente o Brasil sempre foi um país violentado, né? Desde a forma que foi descoberto pelos portugueses, e aí pegaram nossos índios e isolaram todos eles, né? Para que eles não tivessem voz. E sempre foi um país violentado, cara. Sempre foi um país abusado, tipo... o discurso, isso me irrita profundamente, me afeta, cara. Eu como um homem negro, tá ligado? O discurso de direita de que não existe racismo no Brasil, deixa isso claro. Deixa claro isso, tipo, onde as coisas acontecem, a gente tá vendo todos os dias acontecer, mas a gente vai ignorar, porque não é com a gente, tá ligado? Isso me irrita profundamente. Bom, eu acho que tá muito claro isso, né? Acho que não tem nem como você contestar, levando em consideração que o racismo ele não só acontece aqui, como no mundo inteiro, né? Sim. Então, vamos botar aí 400 anos, em lugares que a gente talvez ainda tenha esse tipo de situação no país, tá? Um Brasil tão atrasado que eu não duvido nada, cara. E assim, você falar que um país que foi escravizado não tenha esse tipo de preconceito, esse tipo de racismo, cara, Sim. é você contar balela, é você contar mentira, né? A gente sabe o que acontece, a gente vê, né? Isso é o mais triste de tudo. Mas, cara, eu acho que a política tá tudo interligado, tudo tão enraizado, que talvez a gente não saiba nem o que acontece nos bastidores. Às vezes o cara coloca um cara ali e não é nem ele que manda, né? Então, enfim... a gente vai ter a prova real agora, né? Que o Senado tá bem bolsonarista, né? E o Lula vai ter que... A bancada vai ter que dançar, Ele vai ter que... Se vira nos 30. Isso é bom, cara. Isso é bom pro Brasil. Tipo, ter pessoas dos dois lados dialogando. O que entristece a gente é que a gente sabe que, pô, um dinheirinho resolve essa parada, né?
Um caixa 2 ali, um orçamento secreto resolve essa parada. Um cargo bem Mas- favorecido, né? O brasileiro tá acostumado a ver isso, cara, né? Vários escândalos, não é de hoje, né? Desde pequeno você assistia aí os noticiários, você vê os escândalos da política que a gente tem, né? Então, por isso que o brasileiro tá acostumado a ver isso como um circo, né? É triste, mas é aquilo, né? O pobre, ele sofre, mas ele vive, cara. Então, É isso. se a gente é acreditado, né? Bolsonaro tava aí, fez merda, a gente trocou. Se tá ruim, a gente troca. E se tiver ruim, com o Lula a gente troca de novo, né? Então acho que a gente tem que pensar assim, até a gente acertar. A gente tem que trocar, cara. A gente tem que trocar. Eu acho legal isso nos Estados Unidos, né, cara? Os cara troca presidente lá como troca de roupa e tá tudo bem, tá ligado? E as coisas funcionam dessa forma, porque, tipo, eu não sei como é que é a realidade lá, né? Eu tô falando de quem vem de fora, mas assim, eu percebo que lá não tem essa idolatria a política como tem aqui, pô. Lá, pô, o cara governou, teve seu tempo, valeu, meu amigão, obrigado pelo trabalho, próximo, né? E é isso. Justamente o assunto que a gente tava tocando é a educação, né? É totalmente diferente. Sim. Os recursos são diferentes, o país é diferente, né? O Brasil, ele é comandado, né? Mas nos Estados Unidos, em cada estado tem sua lei, cada estado tem a sua ordem, que especifica muita coisa, que organiza muita coisa, em que os candidatos daqui, os prefeitos, governadores, senadores, não estão nem aí, mano. O importante é fundão eleitoral, em época de eleição, e a verba de gabinete, é isso, entendeu? Tristemente. Mas vamos falar de coisa boa, pô. Mas vamos lá. Gui, você falou que seu pai era palmeirense, eu fiquei curioso agora. Como é que nasceu o Corinthians na sua vida? Cara, é um misto, né, de amor com ódio. O Corinthians vem capengando aí, já não é de hoje. Acredito que, levando em consideração as temporadas que fez, as temporadas anteriores que fez, foi uma temporada muito boa pro Corinthians, né? Levando em consideração toda a dívida que tem dentro daquele clube. Você pega no papel, tem um monte de cara que não devia nem ter um contrato com nenhum clube de futebol, mas ok. Então, enfim, foi uma pena ter perdido a Copa do Brasil pro Flamengo, dado a todo o cenário que o Corinthians fez pós-gol do Juliano ali, em que a torcida fez aquela coisa maravilhosa de calar 60 mil torcedores flamenguistas do Maracanã. E a forma como chegou na final também, derrotando o Fluminense, né? Atlético Goianiense, né? Aquela remontada também que não foi fácil. Mas, cara, eu tenho uma tese, assim, de que tudo começou com a Arena Corinthians, cara. Né? E aí a gente dá uma pisada na política quando a gente fala da Arena Corinthians, né? Copa do Mundo. Então, né? Você vê que é inevitável, interliga tudo. Mas vamos deixar isso de lado. O Corinthians vinha bem pra caramba, né? Tinha se estruturado, pós-Série B ali em 2008. 2009, o Fenômeno veio, né? E um cara realmente fenomenal pra jogar o que ele jogou no Corinthians com aquele peso. Muito bem o cara é craque, né, velho? Então, pós-Ronaldo ali, o Tite permaneceu contra depois da eliminação com o Tolima na pré-Libertadores. Isso eu lembro muito bem, cara, que foi... eu comecei a acompanhar o Corinthians de fato ali em 2004, né? 2005. Então, quando a gente foi campeão brasileiro ali, eu comecei a acompanhar, vi o Corinthians ser rebaixado. Meu pai me zoou, inclusive, né? E chorei, inclusive, mas, pô, eu acho que esse é o fanatismo do torcedor, não é você sair quebrando tudo, dando porrada em todo mundo, né? Isso é você gostar ali de quando ganhou, vibrar, né? Comemorar e também se entristecer quando perdeu, né? Eu acho que o nosso caminho do futebol não tem que correr pelo ódio, né? É alegria ou tristeza, cara. Quem gosta de futebol é igual a vida, né? Uma hora você tá feliz, uma hora você tá triste. Então, eu acompanhei muito Corinthians
acompanho, obviamente, mas acompanhei muito naquela época, era muito mais fanático, né? Por ser moleque também e tudo mais. Enfim, acompanhei vários jogos ali. Meu primeiro jogo foi na Série B, Corinthians e Brasiliense no Pacaembu, minha primeira vez no estádio. Meu primo Gustavo, inclusive, se ele assistir aí, foi com o pai dele que a gente foi, 4-1 Corinthians. E depois foi em outros jogos também ali no Pacaembu, jogos de Paulista, Brasileirão, semifinal de Paulista ali. Gol do Adriano contra o Atlético Mineiro, Pacaembu 2-1, virada histórica. Corinthians, cara, me acompanhei bastante, assim, hoje não mais, hoje a gente tem outras prioridades, a gente envelhece, a arena do Corinthians é na puta que eu pariu, tá ligado? Então a gente vai ocasionalmente, a gente vai de épocas em épocas. Mas quem que te influenciou a virar corintiano? Cara, isso é uma incógnita. O meu pai brinca muito que meu tio, né, eu sempre morei com a minha avó aqui no Grajaú, né? A minha mãe me teve, minha mãe vai ouvir também, então, pô, maravilhosa. Te amo, mãe. E, cara, a nossa vida aqui sempre foi bem sofrida. Todo mundo da minha família é natural de Mato Grosso do Sul, Campo Grande, né? A gente veio para São Paulo, na verdade, quem veio, minha avó, já tinha minha bisa aqui em São Paulo, ali perto de Santo Amaro, quem aqui de São Paulo vai conhecer esse tipo de bairro. E minha avó criou os 11 filhos dela ali que não tinham um pai, né? Então minha avó é outra maravilhosa, Mulher Maravilha. E a gente conseguiu um terreninho aqui no Grajaú, né? Aí em 1996 eu nasci, fiquei até os 3 anos com a minha mãe. Nessa época foi um fator bem importante, assim, pra nossa vida, do qual eu até ressalto aqui, né? Minha mãe é batalhadora, cara. Ela tá no mesmo emprego há 26 anos, então... Caramba! Hoje eu tenho 26 anos, então quando ela entrou lá, ela basicamente me teve, né? Ela é chefe de cozinha. Ela é a dona de lá, né? Não, não é dona, não. 26 anos, pô. Ainda era fosse dona. Tá trabalhando com ela lá. Pode crer. E quando ela me teve, ela já tava lá e tudo mais. E teve na época que ela me teve, eu tinha feito uns 3 anos, eu tenho uma irmã chamada Melissa, que vai ouvir também, inclusive, que é 2 anos mais nova que eu, né? Então, quando eu tinha 3, a Melissa tinha 1, e meu pai tinha se acidentado, né? A gente morava lá, no bairro de Santo Amaro ali, e meu pai ficou acamado, e minha mãe trabalhando, eu ficando com a minha avó, que é mãe do meu pai, e a Melissa, como era um bebê de colo, ficava com ela ali e dava menos problema do que eu que tava com 3 anos, mexia em tudo, andava pra lá e pra cá. Isso diz ela, né? A história ali de vida. E aí, cara, minha mãe decidiu deixar eu com uma amiga dela, né? Que é uma amiga de infância, não sei. E essa mulher, ela tinha algumas condutas ruins, digamos assim, né? Não era uma pessoa confiável, né? E até então, nesse tipo de cenário, minha mãe veio visitar minha avó aqui no Grajaú. A minha avó já morava aqui com a minha tia, minha madrinha, minha tia Cléo, linda também. E a partir dos 3 anos eu comecei a morar aqui com a minha avó, minha tia e minha madrinha, né? E, cara, a minha mãe, ela geralmente toca nesse assunto, fala que se arrepende, que tem né, como é que eu posso dizer? Uma dor só dela, assim, né? De ter me deixado aqui e tudo mais, só me via aos fins de semana, trabalhava bastante. E, cara, toda vez que ela toca nesse assunto, eu falo, mas já pode parar por aí, meu. Porque, cara, eu aqui, nesse bairro, tive a melhor infância que eu poderia ter. Eu ganhei 2 mães de graça, que foi minha avó e minha madrinha, né? Eu tive a melhor educação do mundo, eu tive amor, tive carinho. E não só da minha mãe, como da minha tia, da minha avó, né? Hoje eu moro com a minha avó, minha mãe mora aqui na casa de cima, e eu sempre fui muito feliz quando criança, sempre aproveitei bastante, sempre brinquei bastante, né? Então, a minha mãe pôde, com essa escolha, né? Não só de escolher, mas de aceitar, né? Que a minha avó me criasse.
foi a melhor escolha da minha vida. A minha mãe fez a melhor escolha pra minha vida, né? Porque hoje, se eu tenho essa conduta, se eu tenho essa consciência, se eu tenho essa maturidade, se eu tenho esse tipo de educação, né? Veio delas, cara. Veio das 3, então fico muito feliz com isso. E tudo começou meio por esse lado, né? Sempre morei por aqui. Mas sempre tive esse contato também com o pessoal da minha avó e tudo mais. Uhum. Então, aqui eu tive a melhor infância que eu poderia ter, cara. Pode crer. E aí você não respondeu a pergunta ainda. E o Corinthians? Então, aí, cara, a influência não acho que veio de ninguém, porque eu sempre tive essas misturas dos times e tal. A minha madrinha é São Paulina, minha avó não torce pra ninguém, mas minha mãe sempre gostou do Palmeiras por causa do meu pai. Então, tipo, foi meio por escolha mesmo. Tipo, eu gostei, sei lá, do time e tudo você escolheu, mais. né? O Corinthians me escolheu, vamos dizer assim, né? Mas tenho tios corintianos, primos corintianos, mas na minha opinião não foi influência de... Meu pai brinca que foi meus tios, meus primos, mas foi uma escolha minha ali. E, pô, eu gosto muito, mas não tanto quanto antes, tá ligado? Hoje eu tenho outras preocupações. Pode crer. Eu também acho que o São Paulo me escolheu, mano. Porque, assim, se for por influência, meus amigos da quebrada aqui, todos flamenguistas, pô. Todos. Sim. Teve até um momento, eu lembro muito bem disso, eu era criança, eu tinha uns 5 anos, eu acho, 6, sei lá. Foi antes da Libertadores e do Mundial de São Paulo, antes de 2005. Eu lembro que eu até falava que era flamenguista, tipo, dizia pro pessoal que era flamenguista pra poder, tipo, vir fazer parte de uma galera, entendeu? Pra poder me incluir. De uma massa, né? Mas não significava nada pra mim o Flamengo, tipo, nada mesmo, não sentia nada por aquele time. E aí onde eu falo, cara, eu falo pra todo mundo, pô, time, mano, é uma parada que é totalmente inexplicável, porque assim, eu tenho um amigo, por coincidência o nome dele também é Guilherme, que, cara, ele torce pro Flamengo e pro Botafogo, tá ligado? A mesma coisa do Denilson com São Paulo e Palmeiras, né? Cara, o pessoal usou ele, né? Pô, mas não tem como torcer pro São Paulo, pro Flamengo e Botafogo, são dois rivais. E, cara, ele fala que tem sim, cara, porque ele gosta dos dois, porque o pai dele... velho, né? O pai dele é botafoguense, doente. E o pai dele era militar, né? Então o pai dele trabalhava muito. Então, nos finais de semana, ele assistiu os jogos do Flamengo com os tios dele, tá ligado? E quando o pai dele tava de folga em casa, ele assistiu os jogos do Botafogo com o pai dele. Então ele tem a memória afetiva do Botafogo com o pai, né? Ele mora com o pai dele até hoje. E tem a memória do Flamengo com os tios, tipo, nos títulos que ele viveu do Flamengo com os tios dele, tá ligado? Então ele cresceu com o Flamengo e Botafogo na cabeça. Ele cresceu. Ele tem até uma camisa que é dividida aqui, ó, do lado do Flamengo e do lado do Botafogo, que ele mandou customizar. É hilário, mano. Tipo assim, ele torce por dois times, pô. Tipo, não dá pra explicar. Então, por isso que eu sempre falo, pô, time é uma parada que, pô, não adianta o cara escolher. O cara, eu vou torcer pra esse time. Não vai, mano. Ele te pega, velho. Ele te pega, porque meu pai é São Paulino, doente. Meu pai era, né? Hoje ele não é tanto assim, mas ele era São Paulino, tipo, doente de não perder nenhum jogo, tá ligado? É o que eu sou hoje. É o que eu sou hoje. Eu sou o meu pai de uns anos atrás, né? Tipo, eu tô gravando contigo e vendo o São Paulo tomar um empate do Atlético Mineiro aqui e tomar a virada agora, a revirada, né? Mas assim, eu assisto tudo do São Paulo, eu sou doente pelo São Paulo. O São Paulo afeta o meu humor, tá ligado? O São Paulo afeta o meu humor. Se o São Paulo empatar esse jogo, eu vou dormir triste, puto. Se o São Paulo ganhar esse jogo, eu vou dormir feliz, independente do que aconteça daqui em diante. Então, assim, afeta a minha forma, tipo, de viver, tá ligado? E eu não escolhi, pô, porque se fosse por influência, eu era flamenguista, eu tava feliz hoje, né? Mas não tinha ficado feliz há uns anos atrás, né? Como eu fui feliz durante muitos anos da minha vida com o São Paulo. E realmente, isso que você falou, eu lembrei de como que eu virei São Paulino, cara. Eu virei São Paulino porque certa vez eu vi um goleiro batendo falta. E eu curti aquela parada. Fazendo gol. E aí depois ganhou do Atlético Paranaense de 4-0 numa final de Libertadores, que falaram que era o torneio mais importante da América. Depois eu tava de manhã, 7 horas da manhã, acordando, vendo o Galvão Bueno narrar São Paulo e Liverpool. E a gente sendo campeão com um passe do Aloysio fenomenal, aquele passe pro Mineiro, cravando. No primeiro tempo. Pô, e golaço. Isso. Eu tô aqui hoje vendo o São Paulo empatar com o Atlético Mineiro, pô. Cara, eu acho que a minha escolha pelo Corinthians, ou a escolha do Corinthians por mim, vai muito disso aí.
Eu lembro do rebaixamento do Corinthians, tudo mais foi trágico e pra caramba, né? Mas eu lembro do time se levantar também. Eu fico muito orgulhoso disso e a honra como torcedor de ter visto isso, né? O Corinthians desde 1910, um time de operários, né? Um time do povão, da favela, entre aspas, meio que marginalizado. Desde 1910 não tinha um título de expressão, foi ter um título de expressão em 1990, né? Que foi o primeiro brasileiro. Então, é um time muito movido pela massa, né? Acho que isso que me encantou bastante no Corinthians, acho que isso que eu levei também muito em consideração, até mesmo quando moleque. Então, quando foi rebaixado ali, cara, eu tinha por volta de 11 anos de idade. Eu lembro do Corinthians subir para a primeira divisão, eu lembro dos primeiros títulos com o Ronaldo, eu lembro, do Brasileirão de 2011 com o Adriano Gordo, tá ligado? A Libertadores, em que na final, cara, foi muito foda esse dia, que eu tava no apartamento da minha tia e não podia gritar, né? Apartamento e tudo mais, e mais de 10 horas da noite. E ela me deu calmante, cara. Caraca. Na final, Corinthians e Boca Juniors, segundo jogo, ela me deu calmante, porque ela tava com medo de eu ter um treco ali, né? E, quando o Corinthians fez o gol, eu tive que abafar, assim, na almofada, tá ligado? O grito pra não incomodar o pessoal e tudo mais do prédio, né, e tal. Mas foi foda aquele dia e, eu queria ter muito ter aberto aquela janela e soltado um grito, um palavrão. É muito triste, né, mano? Não poder exalar. Cara, em compensação da Libertadores e tudo mais, teve a preparação pro Mundial, que foi, acho que, uma honra como torcedor. Muitos torcedores morreram e não viram, né, o Corinthians ser campeão de um título de tanta expressão. Então, quando o Corinthians ganhou o Mundial contra o Chelsea, eu tava no bairro onde meu pai mora, lá perto do bairro de Santo Amaro ali, e tem umas sedes da Gaviões naquele bairro ali. Eu assisti na casa de um primo meu, o jogo foi de manhã e tal, acabou acho por volta de umas 11h30, por aí o jogo, e o Corinthians campeão, e cara, eu me juntei com a bateria que os caras estavam lá cantando Corinthians, e a gente fechou aquela rua, mano. Sabe, e eu puxando os gritos e tudo mais, todo mundo indo na vibe. Então, tipo, a Libertadores eu não gritei, Mundial eu fiquei rouco. Mano, e assim, eu vou te fazer uma pergunta agora, por favor, não me leve a mal, tá? Porque eu sei que essa pergunta é sugestiva, então pode dar a impressão de que eu, como São Paulino, tô te zoando, mas não tô. Vou até contextualizar. Ano passado, eu sofri muito com outro time que eu torço na Europa, né? Sim, eu torço para 5 times. Eu torço pro São Paulo, pro Atlético Acreano, pra Fiorentina, pro Everton e pro Barcelona. São 5 times que eu torço. E sim, eu torço, não é que eu me simpatizo, não, eu torço. Eu torço também, cara. Em cada país das ligas grandes... Eu acho que a gente falou sobre isso, né? Na Inglaterra, eu sou Manchester United, toda a tradição dos Diabos Vermelhos, gosto muito... peguei na época que o Kaká, acho que 2007, deu um pau no Old Trafford, né? E mesmo assim eu já curti aquele time. O Kaká destruiu aquele jogo, cara. Eu não vou lembrar o placar, mas foi foda. E eu já pegava o Manchester United no Play 2 ali, no videogame ali e tal, com o Cristiano Ronaldo, Rooney. E sempre gostei, eu tenho a camisa do Cristiano Ronaldo, inclusive, aqui, de quando ele voltou aí pro Old Trafford, pros Teatros dos Sonhos. Na Inglaterra eu sou United, não tem jeito, torço muito, assisto, acompanho, vejo notícias, escalações, quem tá machucado, quem não tá, quem tá mal, quem tá bem. Eu sou um verdadeiro doente pra futebol, cara. E na Alemanha eu sou Borussia Dortmund. Faz pouco tempo, confesso. Eu não tenho um time na Alemanha, mas eu me simpatizo pelo Borussia. Eu gosto muito do Borussia. Eu lembro que eu tava no 2º ano da escola, cara, e tava me preparando pra ir pra aula. E na época nem tinha essa parada de WhatsApp, de Instagram, né, redes sociais e tal, mas eu tava brincando ali no YouTube, vendo uns vídeos, e vi um vídeo do Borussia Dortmund com Marco Reus, Mário Götze, Lewandowski, naquela época ali de ouro deles,
né? E comecei a buscar mais pelo time, a buscar mais informações dos anos passados e tal, de outrora, né? Vamos dizer assim. E o Borussia foi um dos times que não concordou, cara, com o nazismo na Alemanha. Inclusive, faliu por esse motivo, né? E acho que isso também me simpatizei bastante. E meu maior ídolo na Europa, cara, é o Marco Reus, cara. Gosto muito dele, gosto pra caramba dele. Acho o cara foda, é uma pena ter sofrido tanto com lesões, né? E seria um exímio jogador aí, um dos masters aí. Mas eu gosto muito dele, pra mim é o melhor jogador da Europa, na minha opinião. Não no momento, obviamente, mas pra mim, assim, de coração, é o Marco Reus, cara. E também na Espanha eu sou Barcelona, mas, pô, cara... É nóis. Mais vibrante mesmo. Se um dia eu for no Camp Nou, não, zerei a vida... eu sou muito Barcelona, eu sou muito. Tá ligado? Se um dia eu for no Camp Nou, eu zerei a vida e já era, cara. Posso morrer em paz, sabe? Eu pisei naquela porra. Eu sou muito catalão. E... voltando lá, você só torce pra esse time na Europa? Na Europa, sim, é óbvio que eu simpatizo com alguns outros, até mesmo na Inglaterra eu gosto muito do Liverpool, da torcida do Liverpool, né? Odeio o Real Madrid, aos madridistas aí, desculpem, mas não dá, não desce. Pra mim o pior tipo de gente é quem torce pro Flamengo e pro Real Madrid. Nossa, essa combinação... Tá ligado? Não tipo dá. Cara, acho que os palmeirenses eu tolero poucos, mas aceito. Agora, Flamengo, desculpa, Brígida. Cara, torcendo pro Flamengo e pro Real Madrid ao mesmo tempo. Nossa, mano, que ridículo. Cara, acho que na Europa sim, mas simpatizo com o Milan também. Na época de Kaká gostava bastante. Tem muitos times que eu gosto, assim, de assistir, ou de acompanhar, ou de jogar no videogame, ou de lembrar de jogadores de outras épocas que jogavam pra caramba. Então... mas os que eu torço de fato, que eu fico puto se perde, é esses aí. Pois é, agora vamos voltar pra pergunta que eu ia fazer. Ano passado, o Everton, né, que é o time que eu torço na Inglaterra, quase é rebaixado. Tem até um vídeo meu assistindo o último jogo, onde o Richarlison salvou a gente. É o meu maior ídolo disso temporada passada, né? No Everton, é o meu maior ídolo no Everton. E assim, o cara que me fez torcer pro Everton, na verdade, foi o Richarlison. Eu já gostava um pouquinho antes, mas não de torcer. Depois que ele foi pro Everton, foi que eu comecei a torcer pro Everton, assim. E eu tive uma sensaçãozinha do que é ver um time que eu torço sendo rebaixado, tá ligado? Então, beleza, o Atlético Acreano foi rebaixado da Série C pra Série D, mas aí é outra coisa, né? Porque desde o começo a gente já sabia que isso ia acontecer em algum momento. É diferente de um time que ele já está predominantemente numa divisão, né? Como a Fiorentina está na Série A, como o Everton está na Premier League, como o São Paulo está no Brasileirão. Então é diferente. E ver sendo rebaixado, tá ligado? Então, pra você, qual foi o sentimento, tipo, de pela primeira vez ver o Corinthians ser rebaixado assim? Cara, por enquanto, pelo menos pela primeira vez e única, né? Acho que pelo fato de ser muito pequeno e na época bem fervoroso pro time do Corinthians, assim, eu fiquei muito triste, chorei bastante no dia do jogo. Mas como você é moleque ali, acho que você não fica tanto assim, né? Então, eu tive a oportunidade de ver o Corinthians subir da Série B, do meu primeiro jogo ter sido num jogo de Série B, né? E então, assim, tipo, não fiquei tão afetado assim. É óbvio que a gente fica triste, hoje o Corinthians tem um rebaixamento, hoje não tem um time tão competitivo, né? Eu acho que eu fico mais estressado pelo Corinthians não ter um time competitivo hoje do que pelo rebaixamento em 2007, né? Acho que depois, eu acho que foi necessário, talvez, isso, né, a gente pode levar até pra vida. Foi necessário, talvez, o Corinthians descer um degrau para subir 3 numa temporada, para ser um time competitivo durante uma década, se a gente colocar assim, de 2009 para cá, o Corinthians foi um time que disputou grandes títulos, que ganhou grandes títulos, que ganhou notoriedade no cenário mundial, e que, dadas as circunstâncias, né, sendo elas boas ou ruins, conquistou o seu estádio, um estádio que
que é muito bonito, inclusive, pessoal. Vamos lá no estádio. E tem uma torcida maravilhosa, cara. Acho que o Corinthians tem que agradecer mais a torcida do que a torcida tem que agradecer o Corinthians. Na época não fiquei tão balançado, não. É óbvio que a gente fica triste pra caramba, mas eu peguei a época de ouro do Corinthians, né? Pelo menos até agora. Então dá pra contar pro moleque, dá pra contar pra sobrinha, se ela virar corintiana, se o Corinthians ganhou a Libertadores Mundial e o tio ou o pai viu. Geral fala isso mesmo, tipo, falam isso do São Paulo, né? O São Paulo só vai se reconstruir depois de um rebaixamento. Eu espero que não chegue a tanto, tá ligado? Eu espero que não chegue a esse nível de precisar cair, né? Embora a gente já tenha chegado por 2017, se não fosse o Hernandes, a gente tinha caído, né? Em alguns outros anos. Por duas vezes ali, se não fosse o Muricy também. E por alguns anos a gente foi salvo pelo gongo, assim, de ser rebaixado. E assim, cara, eu categoricamente e honestamente falando, eu não acho que é como você falou, o Corinthians é um dos grandes exemplos, né? Infelizmente o Vasco não é o mesmo exemplo, porque o Vasco cai e nunca aprende. Mas aí o problema não é nem tanto do Vasco instituição, é quem governa a parada, né? A gente vai entrar no assunto político de novo. O que fizeram com o Vasco meu Deus, é ridículo. Deprimente, né? É deprimente e fizeram assim, com o Santos. É deprimente. Fizeram com o Santos, tipo assim, quem conhece mais os bastidores do futebol sabe como a gente... Pô, o Vasco, se eu não fosse São Paulino, eu era vascaíno, pô. Eu falo com o maior prazer, assim, de falar que eu tenho muito orgulho daquele time. Não torço pro Vasco, tipo, longe disso. Vou torcer agora contra o Ituano, pra que suba, né? Mas é um grande time, tá ligado? É um gigante, né? Gigante da colina. Tá numa situação como a que o Vasco tá hoje, é deplorável. E assim, eu acho que é muito mais simbólico ver o time se levantando, se reerguendo, né? Do que o que eu acho também que vai acontecer com o Cruzeiro agora, né? Eu acho que com o Grêmio também, eu acho que depois de uma queda dessa, e com as pessoas certas, né, na direção do time, com os técnicos certos, com os diretores, com os dirigentes, eu acho que o time ele consegue... E as conquistas anulam, cara. Por exemplo, você vai olhar pro Palmeiras e vai lembrar que ele foi rebaixado, pô, mas 3 Libertadores, pô. Olha, tá a Copa do Brasil, mais um Brasileirão. O cara é o maior campeão brasileiro, tá ligado? Tipo... Então, os rebaixamentos, óbvio que mancha, né? Vai ficar pra sempre no histórico ali. Mas os títulos também ficam, tá ligado? Os títulos também ficam na história e é muito mais gigante. Então, assim, só que é como eu dei o exemplo do Vasco. Não é todo rebaixamento que é uma garantia de que vai voltar melhor. Tá ligado? Então, eu tenho medo que isso aconteça com São Paulo. Porque sabendo quem tá lá, sabendo quem comanda o São Paulo, eu tenho medo de que caia e, cara, vire um Vasco. Então, muito medo disso. Muito medo mesmo. Cara, acho assim que é um ciclo meio que normal, né? Eu acho que nem o São Paulo teve seus maus momentos, assim como o Santos, assim como o Palmeiras, assim como o Corinthians. E o Vasco é um caso específico de uma corrupção, né? No esporte. Assim como o Santos também foi, assim como o Corinthians também foi, uma boa parte ali de 2000 para 2010, quando o Corinthians foi rebaixado, que teve que mudar tudo, que fez-se um projeto para que o Corinthians voltasse em 2009, né, que trouxe um Ronaldo totalmente duvidoso, se ele ia render, se ele não ia mais se machucar, se ele ia emagrecer, se ele ia se dedicar, né? Então foi um tiro ali meio que no escuro, acertando num cara que foi um gênio, né, na época dele. Então o Corinthians conseguiu acertar isso, assim como o Palmeiras, que não depois de um bi-rebaixamento, quase um tri, se não fosse Thiago Ribeiro no Santos contra o Vitória, hein, Thiago Ribeiro? Pelo amor de Deus, deixa os caras embora, velho. Né? Porra. E construiu essa hegemonia que hoje tem, hoje do Palmeiras, de forma administrativa, de forma financeira, tá muito bem, time estabilizado, torcida cola no estádio, né? Trouxeram um torcedor pra dentro de casa e tem um time,
Tem um time competitivo, tem um bom treinador, né? Tem dinheiro em caixa, que eu acho que isso é o que é mais importante, é o que mais faz falta para muitos clubes de enorme expressão aqui no Brasil. Exato. Né? E muito se dá pela má gestão anterior, muito se dá pela economia atual do país, né? O quão as coisas ficam caras, e isso a gente está até falando mesmo de jogador de futebol, o quão o jogador de futebol começou a ganhar exorbitadamente um salário que ele não gasta, tá ligado? Pra ele não fazer nada. O Luan é isso, cara. O Luan é fruto de uma má gestão que ganha 700 pau por mês e ainda tem um ano de contrato com o Corinthians. Então, assim, é muito difícil você colocar Foi como eu falei, se a gente fala na política, é muito difícil você colocar um cara aonde já tá ruim e o cara é pior, né? Então, hoje o futebol brasileiro passa por esse tipo de coisa, né? É muito bom ver os times que tropeçam ali, caem pra Série B, mas se reconstrói, junta todo mundo, junta quem gosta do clube, quem respeita o clube, quem ama o clube, e faz um projeto para se levantar de novo. Cruzeiro, Grêmio, o que tá fazendo. Até o próprio Vasco não fez uma temporada ruim, perdeu pro Sampaio Corrêa aí semana passada, podia ter garantido a vaga já semana passada. É um time enorme, sim, né? Acho que a gente tem que respeitar a tradição de todos os clubes, muito pelo que fizeram para construir esse tipo de clube, porque antigamente, né, acho que todo mundo sabe, quem gosta de futebol, que o esporte futebol foi roubado, né, pelos ricos. Então quem jogava era nego branco, quem jogava era rico, né? Então o pobre veio jogar futebol com a bola de meia na terra. Exato. E nós joga melhor que eles. É isso. Então, assim, cara, hoje, na minha opinião, tem tudo se resulta, tudo tá se resultando no que fizeram anteriormente. Todo mundo tá passando por isso. Corinthians, Santos, São Paulo, outros times aí do Brasil. E é muito difícil você colocar um cara ali que é ruim, no que tá ruim, um cara é ainda pior, né? Então, hoje o Duílio, né, fazendo um bom trabalho e tudo mais, mas é muito difícil. O Corinthians deve bilhões aí, né? Então renegocia a dívida aqui, começa a pagar daqui a um ano, aí começa a parcelar e tudo mais, e o Corinthians só vai se livrar disso aí em 2040. E porra, tem uns amigos meus que até, eu não sei se você recebe comentários assim, né, mas pô, o cara fala, pô, tu torce pro São Paulo e ainda torce pra time europeu, e assim, cara, é mais problema pra mim, eu queria não torcer. Boa, cara. Eu queria torcer pra time nenhum, na verdade, eu queria torcer pra nada, eu queria não gostar de futebol. Porque, pô, eu fico pensando no São Paulo aqui, aí eu penso no meu time daqui do Acre, o Atlético Acreano, que ainda bem que eu só tenho uma preocupação com o Atlético no ano, que é o Campeonato Acreano, só. Não tem mais nada. Não joga mais nada. Não joga Série tá até o segundo ano que não joga Série D mais. Não joga Série D, não joga Copa Verde. A Copa Verde, esse ano não jogou. Quem jogou foi o Maitá. Não joga Copa Verde, não joga mais nada. Só joga o Campeonato Acreano, que são os jogos que estão pra ir pro estádio. E acabou, não tem mais preocupação nenhuma com a Atlético Acreano. Então, os jogadores mudam a cada ano, então acabou. Mas, porra, tem preocupação com o time europeu todo ano, assim, e a Fiorentina me deu o prazer de ir pra Conference League, né, que ainda bem que inventaram a Conference League pra Fiorentina poder jogar, e ainda bem, pena que a Premier League é mais rígida, que o Everton também ficando em 14º não pode ir. Isso é muito grave, o time ficar em 14º e não ir pra Conference League, pô, isso é sacanagem, deveria poder ir, né? Mas enfim, vai ter um G14, tá ligado? Não é que no Brasil, pô, que o cara fica em 14º é pra Sul-Americana, né? Sim. Lá o cara tem que ficar em 6º no máximo, tipo, pra poder ganhar uma vaga na pré-Conference League. E, pô, eu, tipo assim, eu vibro muito com a Fiorentina. Ano passado eu fiquei muito esperançoso e muito triste quando a gente perdeu pra Juventus na final da Copa da Itália, onde eu acreditei muito, teve aquele gol contra, mano. Ai, dá uma agonia só de lembrar. E, pô, a Juventus é um dos times que eu mais odeio também, junto com o Real Madrid. É a Juventus, que é rival direto da Fiorentina, rival, tipo, direta mesmo, em contratações, gente. O Vlahovic é o caso mais recente, né? O
Nosso Sérgio que metia gol pra caramba. Eu cansei de fazer stories comemorando o gol dele. E aí, do nada, o cara resolve ir pro maior rival da Fiorentina, pô. E Pedro, né, do Fluminense e do Flamengo, Pedro, né? exato, também. Pedro, cara. Acontece Tem muito. estatura, que o Vlahovic é alto também. E o Pedro é um exemplo, né, de que foi pra Fiorentina, não foi aproveitado. A Fiorentina ama fazer isso, mano. Leva jogador e não aproveita. E foi pra lá. Mas se bem que ele foi recém-machucado, né? Não tem nem como botar a culpa totalmente no time, que o cara também não estava preparado fisicamente. E assim, o futebol da Itália é muito pegado mesmo. Então tem que estar bem fisicamente, sempre. As viagens também não são curtas, né? As viagens. E, pô, é foda. Eu queria não torcer pra time nenhum, cara. Eu queria ter uma vida, tipo, pelo menos um dia, saber como é que é. Um final de semana, saber como é não torcer pra time. Sem se preocupar, mano, com time nenhum, tá ligado? Pô, hoje teve Barcelona e Vitória Pilsen. Eu não vou assistir essa merda, não vale porra nenhuma. Cara, eu só não assisti porque a gente tá trabalhando. Você não teria assistido. Eu não assisto quando a gente tá trabalhando, eu boto a TV aqui. Não me concentro no jogo, é óbvio, mas... Olhada aqui. Sempre dá aquela piscada, né? Eu fico ali geralmente no Google ao vivo, me passa ali algumas informações, mas nada além disso, porque eu não consigo. Mas eu ouço sim esse tipo de comentário, né? De que, pô, você torce pro Corinthians, torce pra não sei quem, torce pra não sei quem. Cara, eu torço, cara. Me desculpa, mas eu torço. Né? No Barcelona eu vi Ronaldinho, no Manchester United eu vi Cristiano, né? No Borussia eu vi Marco Reus. Então, assim, pô, cara, eu sou fervoroso, sim. Antes eu tinha aqui os canais todos abertos para esporte, então, cara, eu não saía da tela da TV, sempre quando tinha jogo. Chegava final de semana, tinha, tipo, sei lá, Borussia Dortmund de manhã, Manchester United à tarde, domingo tinha Barcelona e Corinthians. Eu ficava preso 4 horas direto. Né? Então, assim, acho que o futebol, cara, na minha vida, assim, começou fervorosamente também quando eu comecei a trabalhar e comecei a frequentar os lugares, né? A pagar para entrar no estádio, a se virar. Então, assim, eu comecei a trabalhar muito cedo. Com 13 anos eu tinha Com 13 anos eu tinha em 2009, né? Corinthians ali com Ronaldo e tudo mais. Não cheguei aí em 2009 a nenhum jogo, mas comprei a primeira camisa do Corinthians, cara. Com o meu salário, que eu trabalhava num buffet que eu era um tio da cama elástica lá. Deixava a criançada pular 5 minutos, depois trocava, 5 minutos trocava. E trabalhava os dois finais de semana, assim, seguidos. Às vezes não tinha, dependia muito da demanda do buffet ali. Pode crer. Mas comecei a trabalhar muito cedo, tem minhas coisinhas muito cedo. Então, comprava chuteira, caneleira e tudo mais, jogava bola, né? Comecei a jogar campo. Eu sou canhoto, então eu era lateral esquerdo, uma das piores profissões do futebol. Se você estiver começando agora, não jogue de lateral. Deus me livre. E, cara, me quebrei muito também. Hoje eu tenho o tornozelo meio zoado justamente por causa de futebol, de tanta torção, de já ter deslocado, de já ter quebrado. Então, hoje, assim, até meio que saí do futebol, comecei a jogar basquete, que na minha opinião talvez seja pior ainda, né? De você ficar pulando o tempo todo, arremessando o tempo todo. E vira e mexe acontece algumas peripécias aqui com o tornozelo, então meio que desisti de jogar bola. Mas desde muito novo comecei a trabalhar, então me incentivava a ir nos lugares, tinha amigos também bem pra frente nesse quesito. Tem um amigo de escola que hoje era da Gaviões, né? E o cara é, tipo, pô, visceral ali e tal, muito mais que eu. Eu lembro de um dia que a minha mãe chegou do trabalho e me deu um jaleco da Gaviões, que era de uma amiga do trampo dela, que era do marido dessa amiga dela, que ela tinha medo que o cara andava com um jaco na rua e tomasse uns tapas, né? E eu tava numa época meio malucão, isso aí foi meio 2015, tinha 19 anos, trabalhando lá no centro de São Paulo, né? Então, tipo, usava aquele jaco ali e não tava nem aí pra nada. E aí teve um dia, cara, que foi foda, que eu tava passando com o jaco, tava um frio da porra aqui em São Paulo, descendo uma rua X, aí o cara chegou em mim assim e falou: irmão, não é querendo falar nada não,
mas tem uns caras da Independente descendo aqui, e você tá com esse jaco aí, mano, você não quer entrar aqui? Está aqui! Tá ligado? Mano, eu entrei na hora pra loja ali. Entrei pra hora, assim, já tirando o jaco, assim, e tal. Aham. E fiquei ali como se eu fosse hein? funcionário do cara. Nossa, o cara foi monstro. E ele nem era corintiano, esqueci o nome desse cara. Aham. Falou, irmão, com licença, mano, não é querendo incomodar, mas tem os caras descendo aí, mano, se eles te verem, você tá lascado. Você não quer entrar na loja, não? Entrei, tirei o jaco assim e fiquei como se eu fosse funcionário. Os caras passou, eu botei o jaco e fui embora pra casa. Pode Aí crer. eu dei o jaco pra um cara que era da Gaviões, tá ligado? Trampou comigo também. Aham. Então, cara, trampei de muita coisa na vida antes de estar aí na W12 aí com vocês. E fui pra muito jogo do Corinthians também, mano. Na maluca, assim, vários rolês aleatórios que eu pensava, mano, o que eu tô fazendo aqui? Né? Pode Tem crer. até uma amiga minha que ela brinca comigo e fala, mano, Guilherme, você já trampou de tudo na sua vida, mano. Se perguntar se foi astronauta, você foi astronauta. Então, eu acho que o Corinthians fez muito parte disso, justamente por eu querer ir nos jogos, querer conhecer. Eu lembro de ter pisado no terreno da arena antes de ter construído nenhuma viga, tá ligado? Da hora. Então, tipo, fiz vários rolês, assim, muito por conta de trabalhar muito cedo, de já ser meio que independente, muito jovem. Mano, você sempre trampou, tipo, muito cedo. Até quando eu tava falando com o Gu, quando eu gravei com ele, com o Gustavo, né? Uhum. E que ele também trampou, tipo, muito assim. E é aquele negócio, né? Que eu acho que quando o cara começa a trabalhar, ele não consegue mais parar. Tipo, a menos que o cara seja um preguiçoso encostado, ele não consegue mais ficar sem, né? Tipo, sem trampar. Ele tá sempre. Contigo também foi assim? Tipo, começou a trabalhar e ele saiu do trampo, teve que arrumar outro. Cara, foi nessa pegada. Com 13 anos ali, eu tinha começado a trabalhar com esses buffets. E foi um barato que a minha mãe me autorizou, né? Tipo, desde que você conhecida isso com os seus estudos, tá tudo bem. Porque ela sabia justamente isso, né? Minha mãe parou de estudar muito nova, parou na 5ª série, justamente porque ela se viciou em trabalhar, queria ganhar o dinheiro dela e esqueceu os estudos e foi trabalhar e conquistar as coisas dela, né? No esforço. Uhum. E, cara, eu já trabalhei em outros buffets também de tio da cama elástica, de garçom aí, nos aniversários aí do Chiques aqui de São Paulo. Já trabalhei de entregar panfleto no Farol para ganhar 60 conto, né? Das 8 às 6 da tarde. Então, Nossa. assim, cara, esse dia, inclusive, foi foda, porque foi com um primo meu, Gabriel, e um amigo nosso tinha indicado que ele trampava lá, de entregar panfleto no Farol e tal. Aí ele falou, mano, vai lá amanhã que eu vou encostar lá. Aí eu falo de vocês e tudo mais, você trampa comigo e tal, não sei o que, pô, demorou. E isso depois de já ter trabalhado nos buffets e tudo mais, você tá precisando de grana, tava desempregado. Sim. E naquela agonia, como você bem falou, de quem começa a trabalhar muito cedo já não quer parar, justamente porque você tem dinheiro no bolso, você começa a se acostumar com aquilo e você sabe que você tem que trabalhar, né? Você não vai ganhar nada de graça. E eu desde muito cedo entendi a situação da minha família, da minha mãe e do meu pai, de que as coisas que eu queria pra mim, eu teria que conquistar, eles não conseguiriam me dar, apesar de me darem muita coisa quando eu era moleque. Sim, Né? sim. Não que eu fui uma criança mimada, assim, mas, tipo, eu ganhei um Play 1 da minha mãe, eu ganhei um Play 2 da minha mãe, muita criançada não ganhou nessa época, né? Uhum. Muitos primos meus não ganharam, porque os pais não tinham condições na época, né? Sim. E depois de muito tempo, depois de crescer, começar a trabalhar, eles compraram um melhor até, um Xbox, um Play 3 na época e tal. Então, assim, a gente não tinha condições para que me bancassem em tudo. E eu, graças a Deus, entendi isso muito bem, né? E comecei a ser independente nessa questão muito cedo. Então, eu pegava meu dinheirinho ali suado e tal, mas poderia gastar com o que eu quisesse, né? A minha mãe sempre deixou isso muito claro. É óbvio que depois que você cria uma certa idade, que as coisas vão ficando mais difíceis, como a gente falou, tudo tá mais caro. Sim. Depois, hoje meu pai não mora comigo, então mora eu, minha mãe
minha irmã, minha sobrinha, minha avó. Então, assim, basicamente sou o homem da casa, né? Então, as responsabilidades nas dívidas, nas contas, nas coisas de dentro de casa, a gente também tem que arcar, isso vem automaticamente. E é uma responsabilidade boa também de você se acostumar pro mundão, cara. Porque eu acho que a escola te tira muito isso, né? De você só estar estudando e você não ter nenhuma outra responsabilidade além disso. Uhum. E quando você é criança e tem esse entendimento, né? De que tem que trabalhar, de desde muito cedo você tem que ser responsável. Graças a Deus eu entendi isso muito rápido e é óbvio que foi degrau a degrau, é óbvio que foi colhendo experiências, é óbvio que foi passando por trampos horríveis, mas tudo fez com que eu fosse esse cara hoje, né? Buscando ainda mais coisas, com mais sede de mais conhecimento, né? E com a mesma disposição de 10 anos atrás, digamos assim, né? Então, justamente por isso, por esse vício de você começar a trabalhar, gostar e não querer parar mais, você ficar agoniado. Eu fiquei por muito tempo, cara, desempregado, algumas das vezes, sempre intercalando, e já trabalhei de auxiliar de mecânico, de servente pedreiro, né, carregando massa, mexendo massa debaixo de sol. Tô ligado, o que é Então, isso? Enchendo laje. Eu gosto de encher laje, cara, é da hora pra caramba, eu gosto. Pode crer. É uma... Eu não curto, não. É a curiosidade. Então, desde muito cedo, sim, comecei a trabalhar, parti muito pela área do atendimento, telemarketing também. Aqui em São Paulo tem muito disso. Então, acho que foi das primeiras experiências que eu comecei a ter, de fazer pelo menos um bom tempo em empresas e tal. E automaticamente eu fui manjando das coisas, fui pegando experiência, fui sabendo fazer as coisas. Então tinha certas empresas que eu já tinha trabalhado com aquele sistema antigamente. E você citou que eu sou amigo do Alisson. Eu conheci o Alisson numa empresa de telemarketing, que a gente prestava serviço para Portugal, e que era, mano, salseiro, cara, o tempo todo, né? Era, tipo, durante o seu expediente inteiro você não conseguiria respirar, principalmente se fosse no final de semana, né? Para quem não conhece a Glovo, que teve aqui no Brasil há pouco tempo, é uma empresa que na Europa muito conhecida, inclusive o concorrente deles é o Uber Eats. É um aplicativo semelhante ao iFood que a gente tem aqui, o aplicativo de comida, né? E a gente prestava serviço para Portugal, porque a língua obviamente é bem parecida, então a gente conseguiria dialogar, mas eu consegui pegar também muito do inglês, cara, porque lá tem estrangeiro pra caramba. Então você tinha que se virar. É óbvio que você tem seu Google Tradutor, né? É óbvio que você tem as suas ferramentas ali para você entender o cara, mas isso me fez ter gosto a pegar sem precisar ver, sem precisar traduzir, né? Estudar realmente o inglês. Não que eu seja um expert, mas a gente sempre sabe ali algumas coisas, né? Então, quando eu conheci o Alisson, a gente estava nesse trabalho aí, a gente virou amigo instantaneamente, eu acho igual eu e você, falando muito de futebol, né? Então, foi basicamente um negócio de Deus, cara, porque na época eu tava desempregado, tava trabalhando de auxiliar de mecânico, né? Que eu não sabia nome nem de ferramenta, brother. Mas o cara, um amigo meu chamado Juninho, mora aqui na rua, ele tem um guincho, mecânico, expert, cara brabaço, nível A. E ele falou, mano, vem que eu vou te ensinar, e é nóis. Ele sabia que eu precisava de ajuda, e foi um cara que me estendeu a mão. E na época eu tava desempregado ali, foi o que segurou as contas dentro de casa, colocou comida na minha mesa, sabe? Então, eu tenho muita gratidão pelas pessoas que me ajudaram, que me estenderam a mão. Isso foi essencial, acho que, pro meu crescimento, pra minha evolução. E com a Alisson foi isso, porque foi um amigo meu que trabalhava nessa Glovo que me indicou lá. E foi por isso que eu conheci o Alisson, e foi por isso que hoje eu tô na W12, cara. Então, assim, é Deus, cara, às vezes na nossa vida, que faz a gente progredir com as pessoas que a gente seleciona quem vai estar do nosso lado. A gente tem que saber disso. Acho que isso é muito importante na nossa vida. A gente saber selecionar as pessoas que tem que estar ao nosso redor, que
tem que frequentar a nossa casa, que tem que conhecer a nossa família, sabe? Eu acho que tudo é muito particular hoje as pessoas são menos confiáveis, na minha opinião. E eu, graças a Deus, por ter trabalhado muito, por ter convivido muito com pessoas, até mesmo nesse lado do atendimento, em que várias empresas de telemarketing são gigantes, você conhece pessoas a cada mês, você conhece pessoas a cada semana, e a gente entende muito da malícia da pessoa, da maldade da pessoa, ou até mesmo da bondade da pessoa, né? E acho que isso foi essencial para minha vida, para eu também construir essa casca para o mundo, né? E também evoluir como ser humano, como profissional também no ambiente de trabalho. Cara, isso que você falou, eu acho que eu nunca te contei essa história, apesar de que eu já ter contado para quase todo mundo da W12, e já contei também em podcast, mas assim, se você ouvinte, né, que tá ouvindo agora esse podcast, não acredita em Deus, mas tem que ter uma fé muito maior para acreditar nas aleatoriedades que me levaram a estar na empresa hoje. Porque, tipo, eu gravei com o Jorge, né, o Jorge Cadouac, que também tem um canal, ele tem um canal no YouTube, que ele entrevista jogadores brasileiros que jogam fora, né, principalmente em mercados que não são tão populares, tipo, o cara que joga em Malta, na Lituânia, nesses lugares, assim, da Europa, na África e aqui na América Central também, tipo, no Canadá, na Jamaica, ele grava com essa galera. E uma observação muito grande aí, não sei se o Richard tá me ouvindo, mas tem um Richard que é um cara que mora aqui morava, né? Aqui perto da minha quebrada, aqui no Castro Alves, que ele joga no Karabag do Azerbaijão, cara. Pô, da hora, ele joga lá ainda? Joga lá ainda. Pô, eu vou pegar o contato depois pra gravar com esse cara, mano. Dá um salve aí, cara, genialzíssimo. Então eu conheci o Jorge assim. Na verdade, não, conheci o Jorge. Olha só, tipo, tanto de acaso, né, que aconteceu. O que pra mim não é acaso, né? Pra mim foi Deus trilhando o meu caminho, mas assim. Ou a sua fé, né? Pra quem não exatamente. Deus, a sua fé. Acredita, sua fé é alguma coisa, fé. Né? Eu tava. Uma certa noite, eu morava sozinho na época, então tava uma certa noite, tipo, era uma sexta-feira, provavelmente, ou um sábado, onde eu não ia fazer nada no outro dia, então tava de bobeira. E aí eu fui, caramba. Eu sou muito fã do Álvaro Miguel, né? Pra quem não sabe, o Álvaro Miguel é o ex-técnico do Atlético Acreano, que levou o time para o acesso inédito à Série C. E então eu sou muito fã dele. Ele, pra mim, é um dos meus grandes ídolos no Atlético Acreano. O responsável por me fazer virar atleticano. E aí eu pesquisei no Spotify, Álvaro Miguel, pra saber se tinha alguma entrevista dele, algum conteúdo dele, cara. Aí eu achei a entrevista do Jorge com o Álvaro Miguel. Cara, o Jorge, que é lá de São Paulo, conseguiu gravar com o Álvaro, que mora aqui, tipo, perto de mim, e eu não consegui ainda, olha pra você ver. Eu ainda não consegui gravar com ele. Hoje ele dirige Hoje ele dirige um time rival. Mas assim, e aí, eu conheci o Jorge, a gente, pô, sempre troca número, né? Sempre troca o WhatsApp, eu troquei o WhatsApp com ele, e aí eu convidei ele pra gravar, ele aceitou, gravei com ele, o episódio tá aí. E aí passou o tempo, a gente sempre trocava uma ideia, né? A gente sempre falava de um time, eu sempre falava da Fiorentina, ele falava dos times e tal, eu sempre comentava lá, assistia as entrevistas dele. E certa vez a minha antiga empresa de telemarketing, né? Eu trabalhei com telemarketing durante 4 anos, foi meu primeiro emprego, inclusive, esse é o segundo emprego meu. E aí ele me pergunta, né? Cara, você trabalha com o quê? E olha só, detalhe, quando eu conheci o Jorge, ele não trabalhava na W12. Ele nem sequer trabalhava na W12, então não tem nem como dizer, ele já tava lá quando eu conheci ele, não. Ele entrou pra W12 depois de, tipo, 1 ano que eu conheci ele. E aí eu trabalho com telemarketing, mas a empresa tá foda, não tá pagando, realmente a empresa não tava pagando, não tava depositando FGTS, não tava trazendo salário, tipo... Já passei por isso também. Nossa, não desejo pra ninguém. Eu sei que é piegas falar isso, porque todo mundo usa esse termo, mas eu literalmente não desejo nem pro meu pior inimigo. Atraso de salário, cara. Sim, também. Não desejo nem pro meu pior inimigo, cara, porque você contar com aquele dinheiro naquele dia e logo eu pagava aluguel. Chegava no dia no taxa, você chegava com cara de taxa pro dono do apartamento dizer que não tem um dinheiro, meu Deus, é horrível. E aí eu brinquei, né? Falei brincando pra ele. Falei, pô, por quê? Porque você quer me dar um emprego?
E ele falou, sim, me manda o seu currículo. Aí eu mandei meu currículo para ele despretensiosamente. Aí uma semana depois a Lana entrou em contato comigo e tudo aconteceu. Eu fui para São Paulo, fiz minha primeira viagem, graças a eu ter convidado o cara para gravar um podcast comigo. Entendeu? Então pra você ver, né? É Deus na nossa vida. É Deus, cara. É fé, Deus. cara. São boas energias. Eu acho que esse tipo de coisa acontece pra quem tem boas intenções, tá ligado? Exato. Eu acho que muita coisa aconteceu parecida com isso na minha vida. E numa empresa de telemarketing que eu trabalhei, pra quem vai aqui de São Paulo vai conhecer ali a Nações Unidas, ali a grande Voxline, conheci muita gente lá, e você vê como a vida, e na minha opinião também, Deus é indescritível, não dá para você explicar. Sim. Eu tinha ido numa entrevista a uns mais ou menos 1h20 daqui de casa, né, de distância, e me senti mal, não acho que fui bem e tal, e, enfim. E aí cheguei no terminal de ônibus aqui de São Paulo, quem conhece o terminal Setamário, e geralmente tem 2 ônibus que eu posso escolher para vir aqui para casa de volta, né? E eu acabei escolhendo um que ele meio que pega uma avenida principal, ele vai embora, ele é um pouco mais rápido, só que ele para uns 10 minutos da minha casa, tem que descer andando, enquanto o outro que dá mais volta, ele para na porta da minha casa, né? Então, acabei pegando esse e eu passei de frente para uma empresa. Tava na janela do busão, olhando pro além e passei de frente para essa empresa, olhei a empresa, vi o logotipo, vi ali o logotipo da empresa, tal, não sei o quê. Pesquisei no Google, liguei lá e marquei uma entrevista pro dia seguinte. Eu liguei lá pra perguntar se tava tendo algum processo seletivo, tava tendo alguma coisa. Ela falou, tem uma entrevista sim pra amanhã. Você quer que eu coloque seu nome? Falei, bora, agora. E tudo aconteceu a partir dali, porque foi ali que eu conheci o meu amigo, o grande Daniel, tá me ouvindo aí, tá ouvindo a gente aí. Que foi ele que me colocou nesse trampo de Portugal e foi onde eu conheci o Alisson. Então, esse cara, ele merece muito, cara. É um cara que eu tenho o maior carinho, São Paulino também. É um dos meus melhores amigos, que tenho um respeito gigante, considero ele como meu irmão. E que me ensinou bastante coisa, que eu aprendi bastante coisa com ele, e obviamente também aprendeu comigo. E a gente tem esse carinho, esse cara é gigante, né? E foi tudo isso, acho que só aconteceu por ter boas intenções, por ser uma pessoa de bom coração, né? E as coisas vão acontecendo. Assim como o Alisson entrou na W12 por conta do Rafa, que falou bem dele, que indicou ele, né? E eu tive a oportunidade na reunião, acho que foi mês passado, a reunião que a gente teve referente ao suporte, em questões de melhorias e tal, que a gente foi presencial. E depois da reunião, tal, o pessoal saiu para comer, a gente comeu, e ficou eu, Rafa e Alisson, na frente de um supermercado dia, tomando cerveja, das 4 da tarde até as 9 da noite. E eu pude ter a honra também de agradecer o Rafa por ter posto o Alisson ali, por ter tirado o Alisson da Globo, porque aquilo não era trabalho. E pra quem fala que Portugal acabou com a escravidão aqui no Brasil, não acabou não, hein? Tem nego que trabalha pra Globo. E o Alisson pôde fazer essa ponte pra mim, no qual, cara, eu tô me sentindo muito feliz. Eu acho que é óbvio que o trabalho não acabou aqui, não me sinto estabilizado, não me sinto confortável. Quero grandes desafios e, na minha opinião, nosso suporte é um grande desafio. O nosso departamento é um grande desafio todos os dias, né? E eu fico muito feliz de fazer parte da nossa equipe, assim, porque acho que todo mundo no geral ali, eu gosto de todo mundo, eu tenho afinidade com todo mundo, acho que é uma vibe sadia ali que eu tenho com todo mundo, e eu quero levar isso sempre para onde eu for, sabe? Sim. Mesmo sendo na W12 por muitos anos, ou sendo em uma outra empresa, ou sendo em talvez até mesmo outro país, que eu leve a vibe de ser uma pessoa ali, né, de bom coração. Acho que as coisas acontecem a partir daí, quando a gente respeita o próximo, a gente quer o bem pro próximo além de nós mesmos, né? Então acho que com muita humildade, muita empatia,
Acho que a gente está precisando disso também. As coisas acontecem pro bem, não só para nós, né? Acho que para todo mundo à nossa volta, para as pessoas que a gente quer o bem também, né? Acho que a energia é muito importante nesse tópico. E para quem, né, não é religioso e tudo mais, mas eu acho que tudo acontece também pelas mãos de Deus, que eu acho que a gente pede todo dia justamente por isso, né? Eu acredito veementemente nisso, né? Até porque eu sou cristão, acredito veementemente nisso. E cara, pra mim, simboliza muita coisa a empresa que a gente trabalha atualmente, assim como a minha antiga empresa também simbolizou, saca? Porque às vezes dá a impressão de que a minha antiga empresa só teve coisa ruim, não, teve muita coisa boa também, fui muito grato a ela. Mas chegou um momento onde essa relação, esse casamento, ele não funcionava mais, não só pra mim, mas pra muita gente lá dentro, né? Assim, é uma empresa muito problemática, muito mesmo, muito problemática. É telemarketing, né? Então, o próprio trabalho de telemarketing em si. E aí é que a gente tem que frisar que o telemarketing ele é um subemprego, né? Ele não é um emprego. Então, assim, fosse nesse ou fosse em qualquer outra empresa de telemarketing que você tivesse trabalhado, eu acredito que você conseguiria se resolver tendo aquele trabalho. Você, de forma financeira, de forma em que você conseguisse administrar a sua vida tendo aquele salário, mesmo que seja pouco. Eu recebi um salário mínimo aqui, na época era R$1.150, né? Com os descontos davam um mil e pouquinho. Eu recebi isso aí também. Eu recebi menos de 1.000, na verdade. Quando eu recebia 1.000, nossa, eu ficava muito feliz. Trabalhando de domingo a domingo, feriado. Exato, né? Não tinha esse negócio. Cara, sem vida. Então, assim, muitos nós brasileiros, assim, a gente não tem essa possibilidade de escolha, né? A gente já tem um subemprego. Então, assim, mas eu acredito que quem deve muito mais é a empresa ao empregado do que a ele, porque se fosse por questão de escolha, ninguém estaria em telemarketing, ninguém estaria em fast food, a gente sabe quanto é cansativo, a gente sabe que é raro uma pessoa que realmente gosta daquilo. Então, assim, eu acho que esse tipo de empresa ela tem que fazer tem que ter uma diversidade, tem que ter uma inovação para cativar aquele cara e não só no ambiente de trabalho, mas também financeiramente, né? Enquanto a gente estava ganhando um salário mínimo, quantos salários o cara que estava acima de nós não ganhava, né? Então, assim, eu acho que fica meio desproporcional, porque a carga toda do trabalho, a parada toda fica nas suas costas, né? Então, acho assim, é óbvio que a gente não quer fazer um trabalho ali de telemarketing querendo ganhar 50 mil, não é isso, né? Se fosse, tava bom, todo mundo trampava em telemarketing, mas você ganhar o justo, pelo menos pelo aquilo que você passa no dia a dia, eu acho que já é mais importante para você começar a caminhar com as próprias pernas, né? Eu, quando entrei para a Glovo, também sou muito grato. Eu acredito que sou muito mais grato às pessoas que eu conheci na Glovo, as pessoas que eu fiz amizade, que eu tenho um vínculo até hoje. A experiência, né? Eu acho, de vida também, né? Exatamente, então a gente leva por esse caminho de que as pessoas que estavam ali no mesmo cargo que a gente, talvez seja igual a nós, né? Então, assim, tipo, eu acho que agradeço muito as pessoas que passaram por cada empresa, assim, que eu mantive um vínculo, ou até mesmo que eu não mantive, que foram pessoas boas para mim naquele certo momento da minha vida, né? E eu acho que é bem por aí, cara, o que a gente tem que levar, né? Seja independente em qualquer empresa que a gente fosse trabalhar, as coisas iriam acontecer para que a nossa vida melhorasse. E eu acho que é de forma geral, como pessoa, como espírito, como profissional, de forma acadêmica, para você querer estudar coisas que você nunca pensaria em estudar, né? Então acho que a vida é desses momentos assim que a gente tá ali no ambiente de trabalho, tá ali com certas pessoas. Por isso que é bem importante a gente selecionar quem vai estar perto da gente, né? Cara, eu levo muita gente da minha antiga empresa pra minha vida. Os meus amigos mesmo, que a galera vê nos meus stories, são amigos do telemarketing, tipo o Ítalo, o William, os dois William, né? Tem dois amigos que se chamam William. São amigos do telemarketing, tipo, que
foram meus amigos naquele momento, são meus amigos hoje, ficaram muito felizes quando eu consegui esse trampo agora. Bacanérrimo. Nossa, quando eu tava em São Paulo, mano, e mandava foto pra eles, pareciam que era eles que estavam comigo, tá ligado? Uhum. E isso que eu falo, né? O valor que a gente dá pra amizade, né? Tipo, o amigo, ele vai olhar pra tuas conquistas e vai botar um sorriso de orelha a orelha, tá ligado? Sim. Como se fosse ele, porque no fim das contas é ele também. Ele faz parte da tua vida, tá ligado? Ele tá contigo. E eu valorizo muito isso, muito, muito mesmo, assim. Cada amizade que eu tenho, cada amizade minha, porque me ajudaram a chegar onde eu tô. Sim, de fato, cara. Eu lembro, é bem importante você frisar isso aí, porque eu conheci o Daniel, a Jennifer, Samir, pessoas que estão comigo no dia a dia que eu posto foto e tal, nos telemarketings da vida, né? E o Daniel, eu lembro de um dia, eu tinha feito a primeira entrevista com a Mônica do RH aqui da W12, né? E pô, foi bom pra caramba e tal, e eu confiante, né? Falei bem, falei convicto também, segurança ali, postura na voz, postura pra falar, fui muito bem. E aí, passei e fui do gestor, né? Que era com o Edu, cara. E o Talans. E, cara, aquele cara, ele é um... Como é que eu posso dizer? Ele é o quadro da Mona Lisa. Você não vê reação naquele cara. Você não sabe se ele tá feliz, se ele tá contente, se ele tá triste, se ele curtiu, se ele não curtiu. Você só vai saber disso quando ele te falar. Então, assim, você às vezes tá ali numa entrevista meio ansioso, querendo captar algum sinal do cara, se ele tá curtindo você, o que você tá falando ou não. E eu fiquei com isso na cabeça, cara, durante 5 dias, pensando que eu tinha ido mal, que não sei o que, né? E aí, cara, aconteceu uma coisa maravilhosa na minha vida que também foi relacionada ao esporte, que é o basquete, né? Que eu sou viciado aí também. Desde 2011, quando o Cleveland Cavaliers draftou o Kyrie Irving. Eu sou torcedor do Cleveland desde aquela época ali. Porque eu lembro que um jogo que eu vi da Universidade de Duke, em que o Kyrie Irving estava jogando, ele destruiu, e eu vi aquele jogo na íntegra, na ESPN, né, aí não vou me lembrar se era final do colegial ali deles, do college, né, tal, mas desde então comecei a me interessar, já tinha visto, já tinha praticado na escola e tudo mais, mas comecei a acompanhar de fato como um torcedor, como um fã daquele esporte, né, e desde então comecei a jogar hoje muito mais, todo final de semana aí, quando eu posso, eu subo aqui perto de uma quadra que tem aqui perto de casa. E nesse dia em particular, passou 5 dias da entrevista com o Edu, eu fui jogar um basquete com esse meu amigo Daniel. Pode crer. Quando a gente voltou, a Mônica tava me ligando, cara. E aí eu atendi ela e ela falou que tava se sentindo honrada, que, pô, você conseguiu, se você quiser, obviamente, aceitar o contrato que a gente tá te propondo. E eu, Daniel, como se fosse um gol do Brasil em final de Copa do Mundo, mano. Tipo, falei, não, pera aí, rapidinho, pulando, não sei o quê. Então, tipo, ficou muito feliz também. Acho que foi uma cena emblemática pra mim. Um cara muito foda, gigantérrimo. E, enfim, se eu tiver a oportunidade, a honra de trazer ele pra trabalhar com a gente, você tem que fazer um podcast com esse cara. Com certeza. Isso é muito foda, cara, mano. Gigantérrimo, velho. Isso é muito foda. Isso não tem preço, cara. Pô, você falou de basquete, ainda esqueci de falar, né? Eu sou sofredor do Lakers. Eu não vou falar nem torcedor. Cara, sou sofredor do Lakers também. É óbvio que eu sou Cleveland Cavaliers. Sou sofredor do Cleveland também, porque a gente que perdeu pro Golden State não tá escrito. Nossa, mas ganhamos aquele título que o torcedor ali americano do Cleveland não via, né? Acho que desde 1900 e tralalá, quando ganhou no beisebol. E pôde ganhar pela primeira vez na NBA. Então tem esses dois orgulhos, né? Cara. Eu tenho esses dois orgulhos. Ver o Corinthians campeão da Libertadores e do Mundial e o Cleveland campeão da NBA. Eu quero mais nada da vida. Eu quero o Hexa agora. Né? Só isso. Papai LeBron é diferente. Papai LeBron, Kyrie Irving voltando de lesão na temporada passada, quando já tinha perdido pro Golden. Ganhando no Game 7. Né? E outra, fazendo um recorde em que o Golden State só precisava de uma vitória, né? Tava 3-1 na série. Sim. E o time ganhou 4 jogos seguidos. Aquilo pra mim foi maravilhoso. Eu acompanhei todos os jogos. Eu tava aqui 2 da manhã, não podendo gritar porque minha avó tem os quartos no fundo, perto da sala.
E eu pulando de alegria, porque, pô, o Kyrie Irving tinha acertado aquela bola de 3 aos 40 e poucos segundos do último quarto. Então, assim, cara, o basquete também me ensinou bastante coisa da minha vida. Né? Eu sempre tinha conhecido, obviamente, todo mundo ouve falar de Michael Jordan quando se fala de basquete. Até para que são mais adeptos do esporte, conhece Kobe Bryant, Shaquille O'Neal e tudo mais. Claro. Então, até mesmo LeBron James aí, todo mundo ouve falar de LeBron James. Só que o basquete, ele veio pra mim, pro Kyrie Irving, cara. Sou muito fã também, assim, tipo, o cara foi draftado, tinha visto um jogo dele e até então começou esse afeto pelo Cleveland, mas também sou sofredor do Lakers. Também passei por maus bocados com o Russell Westbrook ali de point guard, velho. Não dá. Não, pô, Joe, me coloca ali, cara, mas não coloca ele, coloca cara, e assim, pô, é difícil falar pra galera e assim, falar pra você mesmo, colocar na sua cabeça. Esse cara era bom. Esse cara era fenomenal. O cara foi MVP em 2017, 2017. Pra caralho, meu amigo. Não tem como falar isso mais, pô. Tá impressionante que foi um delírio coletivo. Porque o cara não desaprendeu a jogar, pô. Desaprendeu, cara. Eu acho que isso você pega de quando ele foi draftado pra NBA, em que os arremessos dele eram ruins. Sim. E que o cara conseguiu evoluir isso e levar o Oklahoma para uma temporada de MVP dele, né? E o Oklahoma perdia basicamente jogos seguidos em que ele fazia triplo-duplo seguidos. Sim. Aquele cara tava gigante. E tinha saído o Kevin Durant pro Golden State, acho que em 2016, né? Em 2017 ele me faz uma temporada de MVP, né? E aí ele baixa a produção na temporada seguinte. Ele vai pro Houston Rockets para fazer ali, acho que uma temporada regular, porque o Houston naquela época não tinha passado pros playoffs, né? E depois ele me cai num Lakers de LeBron James, Anthony Davis, aonde ele teria que render, que ele tem que render, que ele é cobrado por isso. Então, assim, pra mim, não sei se ele bateu a cabeça, não sei o que aconteceu, não sei se ele tomou muito porre de cachaça, não sei. E é bizarro que, tipo assim, se ele fosse pelo menos um cara que não contribuísse, mas ele atrapalha o time, mano. Ele atrapalha o time, é bizarro. Só que ele é reserva, agora ele é sexto homem, você viu, né? Agora cara, ele é bizarro. E até, pô, eu achei muito icônica, né? Tipo, viralizou um vídeo aí que ele tá separado da galera, né? O time lá tá reunido conversando e ele tá separado, ele não se reúne com o time pra coletiva. Eu falei, pô, tá certo o time. Né? Pô, pelo amor de Deus. De não 2 temporadas já deu, já deu o que tinha que dar o Westbrook no Lakers. E outra, rumores de negociações aí, né? Ele só não saiu agora na pré-season, né, da temporada de verão aí, porque o dirigente do Lakers segurou, velho. Ele queria o Russell Westbrook, né? Agora ele fique com o Russell Westbrook aí. Mas porque... isso serve pro torcedor do Lakers, porque reclamava do Caruso. Eu queria muito que o Caruso voltasse. O Caruso tá jogando no Chicago Bulls. Eu queria muito que o Caruso voltasse. Eu amava o que o Caruso tá jogando no Chicago Bulls não tá escrito, velho. Tá escrito. Ele, DeMar DeRozan e Zach LaVine. Puta que eu pariu, velho. Time, realmente. Os caras são fodas. Cara, o Alex Caruso, ele é tipo um Rustin Reeves. Sim. Agora. Ele é igualzinho o Rustin Reeves. Né, tipo, eu acho que os caras tiraram ele pra colocar o Rustin Reeves, porque não tem outra explicação. Agora você pensa, Alex Caruso e o Rustin Reeves no mesmo time, pra mim ia dar bem pra caralho. Tira o Westbrook, coloca esses caras pra correr e dá a bola pra LeBron e Anthony Davis. Deixa os caras resolver a partida. Exato. E outra, o Rustin Reeves não tem um arremesso ruim, assim como o Alex Caruso também não tem. Bom na defesa, bom em roubo de bola. Então, assim, foi meio incógnito o que eles fizeram, né? Mas acredito em bons projetos do Lakers para a próxima temporada agora. Essa não, a próxima. Não, essa já... Com o Russell Westbrook não dá. Eu vou nem falar que essa já deu, porque só foram 3 jogos, mas... 6 jogos, cara, 6. 5 derrotas, né? 5 derrotas seguidas. A vitória foi agora. Vitória agora contra o Denver, que não convenceu. Vou te falar que não convenceu. Não, claro que não. E pra ser sincero, eu não assisti nenhum jogo ainda, tá?
Eu não assisti nenhum jogo. Cara, e a gente já serve pra ponte para o próximo assunto que a gente vai entrar agora, que ainda é esporte. Mas assim, Claro. que eu vou explicando por que eu não assisti nenhum jogo ainda. Eu vou assistir amanhã, talvez. Amanhã é contra quem? Deixa eu lembrar aqui. Putz, deixa eu ver aqui Contra pra o você. Pelicans. Eu sei que hoje tem às 11, né? Tá tendo agora, então. Mas eu acho que joga amanhã, sim. Contra o Pelicans. Acabei de ver aqui. Ah, não, na verdade contra o Pelicans, né? É isso mesmo, né? E talvez eu assista amanhã o primeiro jogo e vá sofrer um pouquinho. Mas assim... Cara, eu assisti o primeiro contra o Golden State na entrega dos anéis ali pros campeões do Golden, mas assisti bem pouco, né? Assisti ali, eu acho que os 2 primeiros quartos, porque é muito tempo, é muita paralisação, não é igual futebol, que você passa 2 horinhas, você passa geralmente 2 horas e meia. Se for pra prorrogação, então você tá lascado. Nossa. E geralmente é muito tarde o jogo do Lakers, cara, é papo de até 2:30 da manhã, aí me quebra, porque eu entro às 9. Isso é bom de morar no Acre, ó, que o jogo pra nós mais cedo. Tá aí, é boa. E... Cara, mas o que eu ia te falar? Ano de Copa do Mundo, mano. Ano de Copa do Mundo, eu assim, talvez seja essa Copa especificamente, né? Eu não lembro de 2018 como é que eu tava. Mas, assim, esse ano eu tô totalmente focado em Copa, velho. É tanto que, tipo assim, eu continuo assistindo os jogos dos meus times, óbvio. Eu continuo assistindo o jogo da Fiorentina, do Everton, do Barcelona, Claro. do São Paulo. Mas eu tô com menos afinco do que eu tava no ano passado, por exemplo. No ano passado, o Everton jogava às 6:30 da manhã, horário do Acre, eu acordava às 6, fazia o café e ia pra frente da TV assistir o jogo do Everton. Everton e, sei lá, o West Ham, tá ligado? O Norwich. Mas eu assisti porque eu sou muito torcedor. Hoje eu não... hoje o Everton vai jogar contra quem? Domingo, 6:30, não vou assistir. Eu... tô cagando, tá ligado? Eu tô, assim, e só pra tu ver o nível que eu sou doido pro futebol, né? Porque, eu deixei de assistir um jogo de manhã, mas 10:30 tem Barcelona e Vila Real, eu assisto. Aí tá beleza, 10:30 tá bom, agora 6:30 é crueldade. Mas assim, eu tô muito focado na Copa, eu tô respirando Copa, eu tô de olho nos brasileiros, eu tô de olho em tudo. E a gente até já conversou sobre isso, né, lá no trampo também, sobre Copa. E o quanto você tá esperançoso, mano, pra essa Copa do Catar? Cara, eu lembro que em 2018 eu tava bem entusiasmado também, o Brasil fazia uma boa eliminatória, né, acho que pós-Copa de 2014, todo mundo sabe o 7-1, o vexame que foi, a tragédia que foi pra nós brasileiros, pentacampeão no mundo, né? E eu acho que o brasileiro em si, ele bota muita expectativa de 4 anos justamente nisso, né? Na Copa do Mundo. Pra quem gosta de futebol é assim. E 2018 eu lembro que eu tava nessa pegada assim, mas essa eu tô bem inflamado também, cara. Eu fico ali meio que igual o Tite pensando e tal. A minha preocupação é na lateral, tá ligado? Quem vai jogar, quem não vai. Então, assim, quem ele vai chamar. Faltam o quê? Eu lembro de quando tava faltando não sei quantos dias pra Copa, né? E agora vai começar dia 24. Falta 18 dias. Não, o Brasil joga dia... Mas o Brasil joga às 24, né? Dia 20. Dia 20, cara. Então, assim, tô na expectativa máxima pra Copa do Mundo. Tô confiante. O Brasil, acho que finalmente... Quando esse episódio tá indo ao ar, a Copa já começou. O Brasil já deve ter ganhado, inclusive. Ganhou. Deus quiser. E... Cara, eu tô bem animado sim e tô esperançoso também. Acho que pela primeira vez durante essas 2 Copas, posso puxar de 2010 também. É óbvio, o Brasil tinha um time até mesmo que ok, né? 2014 a gente teve uma Copa de Confederações 2013 excelentíssima, né? O que mascarou muita coisa dentro do clube não, dentro da seleção, porque muitos jogadores ali, Luiz Gustavo, Fernandinho, naquela época, na minha opinião, não mereciam estar ali.
né? Naquela época, né? O Fernandinho jogou muita bola no Manchester City, não dá pra pagar isso, mas naquela época, na minha opinião, não eram os caras, e infelizmente, talvez, a gente não teria quem, né, poderiam suprir esses caras, quem poderia entrar no lugar desses caras, né? Daquele de momento ali, era aquilo que tinha. Então, na minha opinião, o título das Copas das Confederações mascarou muita coisa. Só que agora o Brasil, na minha opinião, tá meio que mordido. Perdeu a Copa América agora pra Argentina em casa, né? Veio fazendo uma boa eliminatória, não perdeu um jogo. Saiu dessa Neymar dependência que veio inflamando em 2014. Veio inflamando durante todos esses anos, amistosos, eliminatórias, Copas América. Tudo que você botar aí meio que tá nas costas, tá na responsa do Neymar, né? Tanto é que ele é um dos maiores artilheiros da seleção brasileira. Então, assim, hoje você olha para um canto, você tem Rafinha, você olha para o outro, tem Vinícius Júnior, Neymar pode jogar mais atrás, junto com Paquetá, Casemiro no meio, aí você põe Pombo, você põe Firmino, você põe um Pedro do Flamengo, tá arrebentando, né? Então, o Brasil hoje tem peças, você olha para o banco, você tem Antony, você olha para a zaga, você tem Marquinhos, você tem Militão, tá voando, você tem Rodrigo, que você pode pôr. Então, assim, hoje finalmente o Brasil tem um plantel, né? Diferente de 11 jogadores, né? Diferente de momentos. O Brasil tem realmente um plantel que vai ser decisivo, na minha opinião, né? Eu acho que a França é um time que possa meio que equilibrar, dada a qualidade dos jogadores, dada a experiência de ser a última atual campeã do mundo, né? Todo mundo fala da Espanha, da Alemanha. Eu não vejo essa hegemonia neles no momento. Eu acho que o Brasil passa o carro. Agora, com a França, também por ser carrasca de Copas do Mundo, nossa, né? Eu tenho um pé atrás, mas se eu puder falar para você que se a França vier, o Brasil ganha também, eu tô confiante. É óbvio que se perder, tudo bem, é futebol, mas o Brasil tem um dos melhores times da Copa do Mundo, na minha opinião, cara. Cara, eu tô nessa também. Eu faço de suas palavras a minha, deixando claro que eu sempre vou ser Brasil. Eu acho estranho, assim, respeito, né? Tipo, eu gravei com a Ju recentemente e a Ju falou que torce pra Portugal, pro histórico do avô dela e tal. As pessoas são portuguesas. Conheço pessoas que torcem pra Argentina, outras que torcem pra Alemanha. Assim, eu respeito, mas eu acho muito estranho, tá ligado? Não torcer pra seleção brasileira. Eu acho muito estranho. Eu entendo você não torcer pro Brasil. Aí eu aceito de boa, porque... Mas aí você não torce pra ninguém também. Torcer contra, aí é o bagulho foda. Eu acho que é difícil aceitar esse bagulho. E assim, eu sou muito torcedor do Brasil, então muito mesmo. Então, a cada jogo da seleção brasileira, eu até botei um decreto aqui em casa que nos 3 jogos da primeira fase vai ter churrasco. Vai ter churrasco. Boa, mano. Boa. Inclusive o Daniel já combinou o primeiro aí do primeiro jogo. Se passar para as oitavas, meu amigo, churrasco também até a final vai ser churrasco, porque eu sou muito Brasil, mano, e eu acho que é um momento muito simbólico também pra gente quebrar essa... Pô, é 20 anos, né? É 20 anos do último título, né? 2002. E é um ótimo momento pra vir o Hexa. É um ótimo momento. Cara, eu vi um cara falando sobre, e ele tem razão. O Brasil tem que ganhar essa Copa. Tá ligado? É isso, cara. Por tudo que tá vivendo, pelo momento, pela forma que o país tá, por ser mais de 20 anos que a gente não tem, pelo histórico que o Tite tem com a seleção, né? Dada a experiência que ele já pegou, a última contra a Bélgica, que também foi uma fatalidade. Mantiveram um cara, né? Mantiveram um cara depois de 2018. Exatamente. É comum a CBF manter um técnico. Sim. E outra, levando em consideração o histórico que o Tite tem com ser mantido pós-derrota, o corintiano já sabe, o corintiano conhece, né? Que foi o pós-Tolima, que a gente foi zoado pra cacete, né? E muitos queriam a cabeça do Tite, até mesmo dentro do Corinthians naquela época. Uma coisa com consideração, muitos queriam que o Tite fosse embora. Exatamente. Então, assim, cara, ele merece, os caras merecem, o brasileiro merece, né?
Então, eu acho que tá tudo conspirando a favor. Eu fé em Deus, obviamente, graças a Deus. Mas eu acho que o Brasil leva, não com folga, não com goleada, com show, com não sei o quê, mas eu acho que traz essa raiz do brasileiro de lutar, e eu acho que o Brasil vai lutar até o final. Eu acho que o Tite vai ser muito importante em colocar o desafio, psicologicamente falando, na cabeça de cada jogador ali. Isso que ele sabe fazer muito bem, essa gestão de pessoas, que é um cara diferente, sim. Então, emocionalmente, ele cresce os jogadores, ele concentra o jogador. Então, acho que o Brasil tem tudo pra levantar esse caneco aí pela 6ª vez, velho. Cara, tem que ser. Eu acho que... Nossa, quando eu tento imaginar, assim, que o título vem, já me dá um negócio. Pô, o que eu vou beber de cerveja Não tá escrito, né? Eu já fiz promessa, já. Piada o que eu vou pra comemorar esse título. É isso aí, cara, tem que beber mesmo. Você é louco, eu tô... O Brasil ganha feriado. Tá aí não tem bolsonarista, aí não tem lulista, aí todo mundo é brasileiro, porra. Depois a gente vê isso aí, depois a gente vê. É o que tem que ser, cara. Brasileiro, ninguém é direita, ninguém é esquerda, todo mundo é Brasil. É Brasil, eu acho que, pô, é muito simbólico, esse título é muito simbólico, e dependendo da forma que for, né, a final, quem chegar, vai ser mais simbólico ainda. Você pensou que se vem uma França na final, ou uma Argentina? Uma Argentina, nossa. Isso é louco, é muito simbólico isso aí, esse bagulho. E de quem faça o gol, pô, imagina se o Richarlison crava e vira um segundo Ronaldo. Pô, tá ligado? Eu fico pensando nessas coisas, mano. Eu também, cara. Já pensou o Neymar vinga, o que ele não vingou nas 2 Copas que ele jogou? Aí você quer que eu me preocupe com Fiorentina e Spezia? Não tem como, meu amigo. Eu tô tá ligado? Pensando... Fiorentina e Venezia, tá ligado? Não dá, velho. Mano. Eu tô pensando se o Tite tá comendo bem, se o Neymar não vai se machucar. Tá dormindo, né? Se ele tá parando de ir pra festa. Se um jogador do Bordeaux não vai machucar o Neymar lá no PSG. Porra, pelo amor de Deus, cara. Se o cara do Alavés não vai quebrar o nosso Vinícius. Então, é isso, pô. E ó, eu vou te falar que eu, como fã do Marco Reus, eu lembro de quando ele não foi pra Copa de 2014, porque ele torceu o tornozelo, coisa que eu tô cansado de fazer, contra um jogo, se eu não me engano, contra a Romênia, um amistoso antes da Copa, o último amistoso antes da Copa. Um fajuto, né? Tá ligado? E ele deixou de ir pra Copa naquela ocasião, mas eu lembro do Mário Götze, que inclusive fez o gol contra a Argentina na final, na prorroga, com a camisa estendida do Reus ali. Eu gosto do Brabo pra caramba, o cara é um jogador master ali, na minha opinião. Poderia ter sido mais, eu acho que até como o Paulo Henrique Ganso. Pô, o Ganso, né, mano? Você é louco. O Ganso é o último dos 10 que a gente teve, né? Os últimos dos 10, né? 10, acho que acho que falta um clássico, né? Hoje, na minha opinião, não. Hoje, na minha opinião, do meio pra frente, o Brasil tá muito bem qualificado, tem opção, tem peça, pode convocar, pode não convocar uma pessoa que estaria ali por merecimento, né? Eu acho que o Paquetá começou a jogar muito bem ali no Lyon e merece a titularidade, merece ali o status de 10, apesar de o Neymar ser 10, mas nunca jogou como até 10. nisso a gente se parece com 2002, né, no cenário. Sim. O Alex ficou de fora. O Alex ficou de fora, Romário ficou de fora naquela época, né? Se eu não me engano, o Djalminha jogando muita bola no Porto. Tem muito para convocado que não tem ninguém. Exatamente. E era a dificuldade que a gente tinha, né? Sim. Era a dificuldade que a gente tinha. Então acho que o Brasil tá no caminho certo. O Tite tem o time na mão, os caras confiam nele, os caras gostam de jogar entre eles. Acho que a amarelinha voltou a ter notoriedade até mesmo no cenário mundial ali, em que ninguém acreditava mais no Brasil depois do 7-1. Pois eu tô acreditando pra caramba de novo. Posso estar iludido? Posso. Mas é o Brasil, cara. Pode ser 2026, 2030 que eu vou estar do mesmo jeito que eu tô hoje. Só vai aumentar, sabe? Principalmente se a gente vê um título, se a gente vê o Hexa, é aí que vai aumentar. Exatamente. Essa bateria mesmo, porque a gente vai estar sempre esperando o Hepta. A gente sempre vai querer mais. E a gente, pô, se orgulhar disso pra sempre é muito bom. E, pô, Gui, eu acho que é isso, mano. A gente quase 2 horas de conversa aí. Eu queria muito
te agradecer aí pelo papo. A gente conseguiu transitar bem pelos assuntos, né? Eu gostei muito da forma que fluiu a nossa conversa. E, cara, eu já sabia que você era um cara assim, desde que eu te conheci lá pelo Discord, pela forma que você conversa com as pessoas. Eu acho muito, muito legal quando a vibe bate também. Foi a mesma coisa com o Derek. Quando eu gravei com o Derek, eu falei a mesma coisa, né? Foram 4 horas de conversa e o Derek foi conversa para não acabar mais. E o Derek essa pessoa também. Nossa, ele é incrível. E a gente só tem a ganhar com isso, né, mano? Conhecendo pessoas assim, a gente só tem a ganhar. Peço perdão por estar no Acre, muito longe de você. Que isso. Vai ter a confraternização agora. Espero que façam isso aí pra nós aí, esse encontro aí, que eu também quero conhecer você pessoalmente, pra nós trocar um papo, tomar uma cerveja. Em Atibaia você não tava ainda na empresa. Infelizmente, cara. Pode crer. Mas vai ter oportunidade, cara. Com certeza, sem dúvida nenhuma. E, cara, esse é o seu lugar de fala, né? Eu, no final, eu sempre falo pro convidado aí que esse é o lugar de fala dele. Pra falar o que você... Falar alguma coisa que você queira falar que eu talvez não tenha perguntado, porque não é uma entrevista, né? É um bate-papo. Ou né, mandar abraço pra quem você quiser, mandar beijo pra quem você quiser. E antes de te passar a palavra, falar pra galera que é assídua aqui do podcast, lembrando mais uma vez que esse é o último episódio de Inéditas do Plataforma, mas semana que vem tem aí reprises, e o podcast não vai parar, toda quinta tem Teólogo de Quinta, de programas inéditos também, você pode ouvir aí, que é um programa mais curtinho, que é o monólogo, eu falando sozinho, sozinho não, né, falando com a audiência, eu nunca estou sozinho, sempre tem um ouvinte para me ouvir. Mas no ano que vem a gente vai estar aí, e o Gui é um forte candidato para voltar aqui ano que vem de novo, pra gente trocar para falar desse X aí que a gente vai ganhar. Amém. Quero voltar depois do X então, vamos combinar. Se cair a gente combina algo mais descontraído, uma cervejinha na mesa. É isso. Cara, agradeço demais aí, gostei pra caramba do bate-papo. Né? Você é um cara de gente finíssima também, então eu sabia que eu ia adorar vir aqui. Agradeço também a todo mundo que tá ouvindo, a familiares, amigos, um beijo no coração de cada um, né? Só queria falar que, cara, é uma honra mesmo estar aqui. O recado que eu passo pra galera é justamente isso. Tô feliz, pessoal aí que trabalha comigo é maravilhoso. E o Jô é um exemplo, né, de forma única, ilustre, gigante também. Então, assim, vai Corinthians, né? Palmeiras não tem mundial mesmo. Ok, pai? E é isso aí. Valeu, um abraço pro Daniel, um abraço pro Alisson aí, deve estar ouvindo a gente. Um abraço no coração de cada um também, um beijo aí. Valeu, cara. Tamo junto, hein?